bom, minha rapaziada? Rapaz, os videozinhos estão demorando pra sair, mas finalmente a gente tá trazendo mais uma continuação. Dessa vez eu vou deixar pra mendigar lá no final, mas pô, já comenta e, se possível, dá o like logo. Mas enfim, eu falei que não vou mendigar, não vou mendigar. Vamos partir pra obra, então siga-me os bons. Dessa vez, a história começa mostrando como até os deuses usavam a sorte pra decidir o destino. Zeus, Poseidon e Hades estão rolando um dado pra dividir o céu, o mar e o inferno. Do outro lado do mundo também não é muito diferente. A gente tem dois reis chineses, Shang Yu e Liu Bang. Eles estão disputando pra ver quem chega primeiro em Ramishang. Até mesmo aquele escritor famoso, Dostoiévski, escreveu a sua obra mais famosa enquanto estava sendo perseguido por dívida de jogo. No início dos anos 1900, o mundo vivia uma época de grande expansão. O leste da Ásia não era uma exceção a essa regra. Agora, nesse exato lugar, uma aposta perigosa está prestes a acontecer. Uma aposta tão poderosa que pode mudar até mesmo como conhecemos o passado. A cena se passa na noite de 8 de julho de 1909, em um prédio importante na capital. Um homem sorridente dá as boas-vindas a todos os membros do grupo do Clube VIP. Ele é Hayashi Konosuke, o embaixador do Japão. Sentado em volta de uma grande mesa de madeira, o Hayashi avisa que eles já podem começar a reunião dessa noite. Bom, já que o Hayashi deu início, o ministro Lee Ji-yong já puxa 50 mil won pra mesa. Ele diz que vai começar a aposta com valores altos, sabe? O inspetor-geral do Japão, o Kubota, comenta que o ministro parece ter se preparado bastante para essa ocasião. Outro ministro que também apoia os japoneses mostra o seu montante de dinheiro. Ele também veio preparado. O ministro Cabelinho fala que todo esse dinheiro infelizmente vai acabar com o Sun Woo antes de amanhecer. Com certeza todo esse montante vai estar no bolso dele, infelizmente. Com a sua bebida em mãos, o Son Woo-hee, que é o nosso prota, diz que não importa o que ele faça, no final, o dinheiro vai parar com a pessoa mais sortuda. O inspetor-geral Kubota diz que se for assim, a sorte desse tal Sun Woo é sempre boa demais. O Hayashi admite que a habilidade do Sun Woo realmente tá em outro nível, mas ele garante que essa noite a coisa vai ser um pouco mais difícil pro prota. Dessa vez é muito provável que ele não leve a vitória pra casa. Essa noite ele tem uma carta na manga. Junto com ele vem um convidado especial. Ele veio essa noite especialmente para participar da partida. Com um gesto, os dois homens se curvam na porta, pedindo para que o convidado especial entre. Assim que vê, todo mundo fica completamente surpreso. Ninguém esperava que fosse o Duque Sugiura. Rapidamente, todo mundo se levanta e se curva pro Duque. Digamos que ele é um homem rico, meio playboy e tem a proteção do Estado. E fortes laços com o exército. O nome completo dele é Sugiura Kohei. E para essa noite, só pela cara dá pra ver que ele tá com bastante confiança. O prota começa a encarar a situação bastante sério. Ele pensa que trazer o Duque a esse lugar foi passar do limite. O ministro Hayashi fica irritado com a falta de reação do Suyu. Cadê o respeito pelo Duque? O Sugiura faz um gesto com a mão. Ele diz que hoje não tem necessidade de formalidade. Todo mundo deve tratar todo mundo como se fossem amigos. Ali eles estão bem tranquilos e relaxados. Ele fala pra todo mundo tratar ele como amigo, mas tá lá com alguém acendendo o cigarro dele. Amigo, sei. O Kubota diz que nunca imaginou que alguém tão importante como ele viria pra um lugar como aquele. Mas o Duque revela que hoje ele tem algumas coisas importantes pra resolver. O Suyu, por outro lado, percebe a hora assustadora vindo do Duque. Ele compara com uma raposa selvagem, cruel e sinistra, tomando seu uísque do mais caro. O garoto entende a origem da energia sombria que ele estava sentindo esses dias. Era tudo por causa da chegada desse homem. Apagando seu cigarro, o Duque pergunta se o prota é o famoso Gukisu das apostas de Joseon. Gukisu, no caso, seria o grande mestre. O Suyu fala que não tá apenas ali por diversão. Outro membro diz que realmente tem boatos por aí falando que o garoto já levou nobres e empresários à falência. Não, aí o protinha já diz também pra ir com calma que já tá exagerando. Isso aí é só boato exagerado. O Sugiura diz que é exatamente como ele ouviu falar. Mas enfim, quando ele joga, não costuma deixar ninguém ganhar. Com um estalar de dedos, o Duque chama seu homem e o mesmo começa a abrir a maleta e colocar vários montantes de dinheiro. A maioria da galera ali veio com 50 mil won. Já o Duque, bem, ele puxou logo o trezentão. O Hayashi fica impressionado com a quantidade de dinheiro posto na mesa. O Kubota também fica de olho arregalado. Digamos que ele começou a ficar bem nervoso e suar frio. Com 300 mil na mesa, a atmosfera do jogo muda completamente. O Suyu-ri, no entanto, permanece com a sua expressão bem calma
calma e focada. Ele não pode deixar se abalar por conta desse valor. O inspetor-geral sugere que já que o Duque tá ali, então ele deveria começar a partida. No caso, embaralhando o baralho. O que vamos jogar? Bom, vamos pra uma partidinha de pôquer. O Duque diz que já ouviu dizer que o Gukisu dali é muito bom, então dessa vez ele vai jogar bem a sério. Pelo visto, a habilidade do Prota é bem conhecida. Todo mundo conhece a sua fama, seja através de boatos ou diretamente. O Prota observa os movimentos do Duque. A jogada de mãos dele é bem rápida, calma e habilidosa. Parece mais um mágico. Terminando de embaralhar, o Duque pergunta se o garoto se garante no pôquer, tanto quanto se garante em outros jogos. Sorridente, o Prota diz que sabe o suficiente para saber quais pares são bons. Poxa, sendo assim, o Duque pergunta para ele explicar quais pares bons são esses. Rapaz, eu não queria dizer nada não, mas digamos que isso aí aumentou a tensão na sala. A sorte é que o Protinha parece ser bem mentiroso. Ele sorri com uma cara de doido e diz que um bom par é aquele que simplesmente ganha dos outros. Dando aquela trabalhada no pulmão, o Sugiura admite que os boatos sobre o Son Yu realmente não estão errados. O moleque é um malandrinho que sabe jogar até no jogo de palavras. O servo se aproxima, colocando um documento na mesa. Ele anuncia que aquelas serão as regras do jogo de hoje. Ele pede para que todos os participantes leiam. Só vai poder seguir no jogo quem seguir aquelas regras à risca. Enquanto dá uma analisada nos documentos, o Sun Yu pensa consigo mesmo. Ele sabe muito bem que o imperador japonês sempre registra tudo no papel para usar contra os outros. A sorte é que o Protinha sabe muito bem o que fazer. Ele vai ter que ser o mais esperto possível para usar aquela tática contra todos eles. Um por um, os jogadores confirmam que leram as regras. Para começar, todo mundo bota um montante na mesa, já com tudo acertado. O Duque fala que finalmente o jogo vai começar. Realmente demorou, né? Quase 10 minutos para essa praga começar. O jogo se inicia e o ministro começa a dar uma olhada nas suas cartas. Olhando um pouco para trás, dá para perceber que o inspetor Kubota realmente não tá muito bem. Pelo visto, as cartas dele não vieram tão boas assim. O Suyu também não é idiota. Claro, ele foi olhar suas cartas também. Digamos que um por um começou a dar uma analisada no jogo antes de fazer qualquer movimentação. O ministro Ligi tenta quebrar o gelo. Ele pergunta pro Duque qual foi a primeira impressão do local. O Sugiura fala que a sua primeira impressão foi o silêncio e o som do cigarro. Se voltando pro Prota, a gente vê ele analisando as cartas e a situação. Ele pensa que, em um país onde nada o ameaça, parece ter alguma coisa incomodando o Duque. Para explicar a situação, digamos que o Prota entra numa metáfora. Ele fala para imaginar um pássaro numa floresta verde. O verão de Joseon realmente é bem profundo. Eu não entendi muito bem a metáfora, mas o Duque Sugiura começa a rir. Ele diz que verão se o pássaro veio apenas para visitar ou para tomar o seu lugar. Na realidade, o Duque quer saber se o Gukisu de Joseon sabe que os pássaros podem comer cigarras. Tentando aliviar a situação, para dar uma risada e diz que sim, ele sabe, mas as cigarras só aparecem no verão. Então elas continuarão aparecendo e fazendo barulho. Um dos ministros se intromete na conversa. Ele pergunta o que era aquilo de tão importante que o Duque precisava resolver. O Sugiura explica que a visita ao príncipe herdeiro está se aproximando. Ele diz que foi informado que movimentos suspeitos estão acontecendo. O Hayashi fica surpreso escutando isso. Ele pergunta se isso tem a ver com o tal de Shin Min-hye. De repente, um dos jogadores aumenta a aposta para 3.000 won. Ele desafia o Protinha a aumentar mais 6.000 se quiser continuar o jogo. O Prota diz que precisa de mais uma cartinha, então não dá pra ele simplesmente adicionar 6.000. No entanto, colocando dinheiro na mesa, ele diz que só vai fazer isso porque o Duque falou. O Duque então pergunta para um dos ministros se ele já ouviu falar no termo Eobiogil. Mas como é que você não sabe falar isso? Que eu não sei, meu amigo. Uma mistura de árabe com alemão, com japonês. Aqui não dá, não. Até os outros homens da mesa ficam confusos sem entender. Quem dirá eu? O Sugiura pelo menos explica que esse termo é para pessoas que acham que pode dominar o país. Tem rumores rolando que esse cara tá se preparando e formando um exército. Mas sabe a parte mais estranha dessa história? É aonde eles conseguiram tanto dinheiro. Digamos que um exército custa bastante dinheiro e é bastante caro de se manter. Olhando pro Prota, ele pergunta pro garoto o que ele acha sobre isso. Antes de responder qualquer coisa, o Prota começa a pensar bastante. Mas no final, com um sorriso no rosto, ele diz que não sabe muito o que tá acontecendo no mundo. A única coisa que ele consegue pensar agora é porque o Duque apostaria 10.000 won num jogo como esse. Quanto mais o Duque aposta, mais impressionado o pessoal fica. O maluco não para de jogar dinheiro na mesa. O inspetor Kubota desiste. Ele vira suas cartas na mesa, mostrando que tá fora. Não, com essa quantidade de dinheiro, infelizmente não dá pra disputar. Outro inspetor também vira, dizendo que não tem nenhuma carta boa. Dessa vez ele vai apenas observar. Por último, o Kayashi diz exatamente a mesma coisa. Ele também vai ficar de fora. Com as cartas na mesa, o Sugiura comenta que agora é só entre ele e o Prota. Com essas cartas na mão, ele faz uma suposição. Ele acredita que o Prota já ganhou muito dinheiro com partidas como essa. Sorrindo, o Prota responde que teve rodadas que ele ganhou e rodadas que ele perdeu. Apenas
isso. Mas é aí que do nada o Duque bate com a mão na mesa, gritando, ele fala pro Prota parar de mentir. Aonde tá todo o dinheiro que ele ganhou esse tempo todo? Ah, rapaz, o Prota não perde a postura, ele simplesmente acende o cigarro. O negócio ali é todo mundo trabalhar o pulmão. Ele diz que gastou dinheiro com prato de luxo, bebidas, casas. E obviamente um pouquinho de cigarro do bom. O Duque diz que tudo bem, então ele tá focado apenas em jogar, né? Pra testar a coragem do Prota. O Duque joga mais 30 mil na mesa. Na hora, o Hayashi fica preocupado. Não só ele, como os outros ministros também. Digamos que tanto dinheiro em uma só partida é bastante ousadia. Levantando a mão, o Prota fala que um nobre japonês como o Duque deu 30 mil muito fácil. Mas que se lasque, ele começa a analisar as cartas na mesa. A única coisa que chama sua atenção agora é o As de Paus. Lá ele. O Duque fala pro Prota recuar se tiver medo. Bom, arriscar sem ter certeza da vitória não é e nunca será coragem. Na verdade, é uma tolice. O Sun-Yu diz que já que o Duque tá ali, ele também vai adicionar mais dinheiro para ter uma recepção calorosa. O Duque mantém sua expressão calma e dessa vez não se altera. Ele se mantém calmo e calculista o tempo todo. Por fim, o Sugiura diz que tá tudo bem. Dessa vez ele vai deixar o Prota levar tudo porque merece. O Leiji fica em choque com a cena. Ele finalmente percebeu que tudo não passou de um grande blefe. O Duquezinho, infelizmente, não tinha nada. Ele apostou 30 mil wons apenas com um as. Mas o que choca mais é que o Sun-Yu percebeu isso e apostou ainda mais. O Duque diz que as boas-vindas já foram suficientes. Da próxima, ele quer que o Protinha jogue a sério. Vendo o Prota segurando um objeto de madeira, o Duque pergunta o que é aquela peça. Seria algum artesanato ou algo do tipo? O Prota explica a história por trás daquele objeto. Há 2000 anos, houve um grande concurso para decidir o melhor jogador do mundo. E no caso, aquela peça foi o prêmio pro vencedor. O Sugiura fica um pouco pensativo sobre a situação. Como assim um pedaço de madeira conseguiu durar tanto tempo? Querendo ou não, né? 2000 anos não são 2 dias. Isso aí já era pra tá podre e estragado. Com um sorriso no rosto, nosso Prota admite que nem ele acredita no que acabou de falar. Realmente, essa história aí ele escutou de um jogador bêbado quando encontrou, sem se importar de onde veio. O Duque faz uma proposta. Ele quer comprar aquele pedaço de madeira e não importa o preço que o Prota botar. É só o garoto escolher que ele paga. Sorrindo, o Protinha recusa a oferta. Ele diz que, diferente do ministro Lee Jin-yong, ele não tem o costume de vender suas próprias coisas. Se o Duque realmente quiser, vai ter que ganhar a rodada daquele dia, jogando bastante dinheiro na mesa. O Duque então pergunta se eles já podem começar a próxima rodada, mas de repente, se virando pra porta, ele pede para que a pessoa do lado de fora entre. Um homem vestido com um uniforme militar entra na sala. Ele pede desculpa pela demora, mas estava resolvendo um assunto. O Sugiura questiona o soldado, dizendo que ele tá com cheiro de, sabe, caldo vermelho, ferro enferrujado, líquido que sai do corpo. O soldado fala que realmente ele mandou de base algumas pessoas, aquela galera do EOB não sei o que, o pessoal que acha que pode dominar o Império. Ao ouvirem a notícia, todo mundo fica chocado. Na hora, a tensão aumenta no ar. Como assim? O soldado foi lá e eliminou umas pessoas. O Duque pergunta pro seu soldado quais foram as últimas palavras dos homens que ele mandou pro outro mundo. Pra ninguém escutar, o soldado chega no ouvidinho do Duque e conta a história. Depois de escutar isso, o Duque começa a sorrir. Já o soldado, começa a puxar a sua espada. O Sugiura encara o nosso Prota. Ele pergunta se o Goksu de Joseon não tá com medo. Sorrindo, o Prota diz que não sabe exatamente do que deveria ter medo. O soldado, que é chamado de Sakamoto, segura sua espada, digamos que com firmeza. Ele diz que logo logo o Prota vai entender o que deve temer. O Suyu explica que a vida de um jogador é como viver os últimos dias antes de morrer. Cada segundo é uma competição acirrada pela vitória. Dessa vez o Sugiura se irrita. Agora a ameaça dele é bem direta e reta. Ele acusa o Prota de financiar o Zeob. O ministro Hayashi entra em pânico e tenta defender o Prota, mas o Sugiura manda ele calar a boca, dizendo que ele não tem nada a ver com o assunto e é melhor ficar calado, senão vai rodar junto. Nesse exato momento, todos presentes na sala, sejam japoneses ou coreanos, simplesmente se calam. A angústia visível no rosto de cada homem ali. Havia uma única exceção entre eles, o Prota, que tá completamente calmo. Ele até pergunta diretamente se o Duque quer apagá-lo. Tudo bem, ele até entende o sentimento, mas é melhor não fazer isso, não por um simples jogo. O Duque pergunta pro Suyu se ele realmente acha que ele faria isso por uma pequena quantidade de dinheiro. Dinheiro ele tem demais, meu amigo. O Prota sorri e diz que não tava falando de dinheiro, ele tá falando do orgulho ferido do Duque. Bom, digamos que o boato se espalha bem rápido, né? E o boato que ele perdeu se espalharia como fogo. Sorrindo, o Duque diz que o Prota tem um jeito engraçado de implorar. Mas eis a questão, ele tá sendo covarde ou sem vergonha? O Prota fala que não tem medo e nem teme.
o seu lugar de luta é ali, naquela mesa de aposta, jogando um montante de dinheiro. Ele diz que aquela é a arma que ele escolheu para a batalha, mandando o soldado guardar a espada. Ele diz que então, pelo visto, o destino já escolheu, que a decisão da vitória seja escolhida por um jogo. Ah, rapaz, o nosso duquezinho tá feliz da vida. Ele tem um full house de reis, uma combinação extremamente poderosa. Para ele, a vitória é garantida. Provavelmente seu oponente tem apenas um Fush. Isso com certeza é bem fácil de derrotar. Bem confiante, ele fala que vai mostrar pro Suyu que ele não é digno de competir com ele. Digamos que o Protinha não pode vencê-lo com a sua inteligência, e nem mesmo se quisesse sair dali com a força bruta, conseguiria, já que o soldadinho dele tá ali. De repente, o Duque percebe que o seu dinheiro tá acabando. Ele se desespera percebendo que as 300 mil doletas que ele trouxe, agora só restam 60 mil. Vendo a situação, o Protinha começa a debochar. Ele fala que um jogador com boas cartas, mas com pouco dinheiro, não deveria ser tão arrogante assim. Rapaz, a expressão do Duque se transforma em pura fúria e humilhação. Para um jogador, não existe mais nada tão humilhante quanto a falta de dinheiro. Cheio de raiva, ele diz que vai pegar um papel e fazer uma nota promissória. Isso vai cobrir as apostas. Ele então se vira para um dos homens e pede 1 milhão de won emprestado. O mano Kubota fica meio receoso, né, de emprestar 1 milhão. O prota, que não é besta nem nada, pega o documento das regras. Ele lê em voz alta o artigo 5.1. As apostas só podem ser feitas com o dinheiro que já estava na mesa no início da rodada. Entregando o documento pro Duque, o prota diz que é uma pena o que acabou de acontecer. O Duque diz que agora, então ele vai apostar alto nessa rodada. Ele pergunta pro Gukisu, que no caso é o nosso garoto, se tem algum problema nisso. Pegando seu pedacinho de madeira, o prota pergunta pro Duque se ele realmente acha que as coisas vão sair como ele planeja. Bom, o Duque não sabe, mas ele faz uma proposta final. Se o prota ganhar a rodada, a sua vida será poupada e a acusação será esquecida. Fora isso, caso o prota ganhe, também vai ganhar 1 milhão. Ah, e tem algo também bem importante. Como ele, no caso o Sugiura, não é o único perseguindo o prota, ele também vai dar a chance do garoto fugir. Essa com certeza é uma oportunidade importante pro prota decidir o seu futuro. Já sabendo que isso não vai sair barato, o prota pergunta o que o Duque vai querer em troca disso. Batendo na mesa, o Sugiura fala que quer o título de melhor jogador e que o prota admita sua derrota pra todo mundo. Questionando o Duque, o prota pergunta se uma vida vale mais que aquele pedaço de madeira. Bom, o Duque diz que tá entregando a carta de anistia pra uma semana. Se por algum acaso o prota vencer, vai levar a anistia e o dinheiro. O prota diz que não tá valendo a pena não, ele recusa a oferta. Ele diz que não precisa daquele pedaço de papel inútil. O Sugiura fica um pouquinho confuso com a resposta. Qual seria o sentido? Ele pode muito bem pedir pro soldado simplesmente acabar com o prota. O prota explica que assim que o Duque fizer suas apostas, todas as promessas se tornarão válidas. E isso é mais importante do que qualquer título. O Sugiura, sem entender muito, pergunta se isso realmente é o suficiente pro jogador. O protinha diz que sim, e começa a contar a história do Xiang Yu e do Liu Bang. No caso, aqueles dois reis chineses que a gente comentou lá no início. Seguindo o jogo, o Sugiura aposta 1 milhão, aqueles 1 milhão que ele pegou emprestado. Já o prota, bem, adiciona 200 mil. Seguindo o desenrolar da história do prota, ele fala que o pacto foi quebrado à força, e o que aconteceu com o Yan Wu ficou registrado na história. Depois dos seus dias de glória, Shan Yu acabou partindo dessa pra melhor, no caso, sozinho. Ninguém imaginou que o rei seria derrotado daquele jeito quando chegou em Hamyang. Hoje em dia, quem não cumpre a sua promessa, acaba tendo o mesmo destino do que o Yangshu. Traduzindo, se apostou, apostou. E se depois vir com essa, eu não fiz, eu não falei isso, eu não falei aquilo, provavelmente vai cair em desgraça. A última combinação de carta é finalmente revelada na mesa. Agora o jogo chega no maior momento de tensão. Depois de ter escutado a história do rei Xiang, o Sugiura fica um pouco nervoso, perguntando se o prota tá ameaçando ele, ou por algum acaso, sei lá, acha que vai se safar. O protinha responde com calma, dizendo que só tava lembrando a ele das regras. As regras não podem ser quebradas. Dando uma olhada nas cartas do Duque, a gente vê que ele tem um Reis de Espada. Bom, uma carta bem poderosa que pode mudar todo o jogo. Isso deixa ele um pouco arrogante. Ele fala pro Sunyu parar de enrolar. Vai, aposta mais, aposta mais. Bem animado, o protinha empurra todo o seu dinheiro pra mesa. Ele vai apostar tudo, tanto o que ganhou quanto o que já tinha. Agora a brincadeira vai ficar séria. O Sugiura também fica empolgado e começa a empurrar todo o seu dinheiro pra mesa. Ele grita dizendo que é exatamente disso que tava falando. Todo mundo fica chocado com a quantidade de dinheiro na mesa. Os dois jogadores foram de all-in. A pergunta é, qual deles vai ganhar essa noite? O Hayashi fica um pouco preocupado. Tipo, será que realmente eles têm carta tão boa o suficiente pra arriscar todo o dinheiro? Pela cara do Sugiura, sim. Ele até tá dizendo que é o fim do Kokishu de Joseon. A vitória hoje vai ser toda dele. Olhando as cartas do safado, a gente vê que ele conseguiu uma quadra de reis. Todo mundo na sala começa a aplaudir o jogador. Realmente o Duque é impressionante. Enquanto
isso, o nosso Protinha continua bem calmo. O maldito debochado quebra o silêncio da sala, perguntando por que tá todo mundo animado. Nem viram a jogada dele ainda. O Sugiura aponta pro garoto, falando que ele não tem o flush, ou pelo menos nada perto dos seus 4 reis. Então é melhor se ajoelhar e começar a implorar pela própria vida. O Protinha dá uma risada e fala que já avisou pra ele sobre o jogo de pôquer. Ele então começa a mostrar suas cartas bem devagar. Lembra que uma vez ele disse que as boas cartas são aquelas que vencem o oponente, mas uma carta é revelada, outro age. Bom, o Protinha fala que pelo visto, o Duque não guardou o conselho dele na cabeça. Com o último movimento ele joga todas as cartas na mesa. O maldito mostra um 4 de ases. Realmente ele superou a quadra de reis, o moleque é bom. O Duquezinho não consegue acreditar que o Prota conseguiu 4 ases. Respirando com dificuldade, ele fica meio pasmo. Não é possível que o garoto conseguiu uma mão acima da sua. Nenhuma habilidade humana seria capaz disso. Mas ajeitando seu chapéu e sorrindo, o Prota comenta que muitos dizem ser reis, mas o trono do chefão não é fácil de alcançar. Se virando pra ir embora, ele diz que aquilo ali até que foi um jogo divertido. O nosso garoto pega a maleta de dinheiro e vai embora com toda a grana. Enquanto isso, o Sugiura só pode ficar paralisado na mesa. Na verdade, esse safado tem um plano, e os outros homens nem notaram o que estava rolando. Mas sabe quem percebeu e entendeu o que era pra fazer? O Sakamoto. O comandante safado que tá ali do lado de fora do salão. O Sakamoto manda os seus homens correrem. Ele grita pro comissário, óbvio, no caso o Prota, parar na hora. Puxando a sua espadinha, ele grita que o jogador arrogante de Joseon não deveria ter insultado o Duque. De repente, o nosso Prota é agarrado pelos guardas. O Prota pergunta se o cachorrinho não entende o acordo que ele e o seu dono fizeram. A maleta cheia de dinheiro, infelizmente, cai no chão. Ai, o dinheirinho que poderia estar indo pra minha mão, meu Deus. O soldado miserável fala que o Prota armou tudo isso e não consegue prever nada. O nosso garoto começa a rir, perguntando se o soldado realmente achou que ele não soubesse de nada. Rapaz, o soldado começa a ficar confuso, né? Como assim? Ele já imaginava o que ia acontecer. Ignorando a provocação, ele faz um cortezão no garoto. O nosso garoto começa a ir pra o outro mundo. Ele pensa que, poxa, a aposta dessa vez deveria ter dado certo. Nisso, o pedacinho de madeira do Sunyu começa a brilhar. Aquele item sagrado que durou 2000 anos simplesmente se quebrou. Pelo menos foi só a pontinha dele, né? O soldado fica lá, todo trêmulo, resmungando que o Prota foi bastante arrogante. Não deveria ter o desafiado desse jeito. Com o último suspiro, o Prota dá um sorrisinho, rapaz. A única coisa que ele não gosta muito é de não ter passado a sua herança pro seu sucessor. Mas pra ele isso nem é um problemão. É melhor do que passar um país pro seu filho. O soldado que tá escutando isso acha o Prota bem arrogante, como sempre. No meio da chuva e trovoada, ele pega aquele pedaço de madeira. Mas é aí que a gente dá um pulo de 200 anos no tempo. A gente vai direto pra primavera de 1927. Um dos trabalhadores dá uma pausa pra se refrescar, bebendo um pouquinho de uma cabaça que tava ali perto. Depois de beber, ele se senta bem aliviado. Agora sim, ele se sente vivo de novo. Dá pra martelar mais uns 200 parafusos e pregos. Martelar parafuso é complicado, né? Mas vocês me entenderam. Enquanto vê um colega passando, o camarada comenta que pros japoneses aproveitarem o verão, muita gente de Joseon tem que se lascar. Mas aí você se pergunta, ué, por que japoneses vão aproveitar o verão? Minha galera, nesse período histórico aí de 1927, a Coreia nem era Coreia. A Coreia provavelmente era chinesa, ocupada pelos japoneses. Eu já falei pra vocês, esse canal aqui também é história, meu amigo. Aproveita a aulinha aí, vai. Mas é aí que alguém do nada fala que na verdade eles não estão ralando ali por causa dos japoneses. Ué, é o Prota? O Prota apareceu 200 anos no futuro? Bom, ele explica que todo mundo ali tá trabalhando pela sua família. Mesmo que seja um pouco injusto, eles não têm opção. O trabalhador mais velho fica com a cara um pouco mais séria. Ele reclama que é o mesmo trabalho todo dia. Fora que eles só ganham $1,20 por dia. É mais fácil falar que isso aí é trabalho... vocês sabem lá, né? De 1.500. Eu não posso falar isso aqui não, senão eu perco minha monetização. O homem fala que trabalha todo santo dia. E pra ganhar mais dinheiro, ele ainda faz segurança de noite. Só que mesmo assim, ele ainda não consegue um salário mensal de 40 won. O Prota bebe água, meio que ignorando a conversa. Ele fala que a água tá bem refrescante. O homem então diz que ele precisa ganhar dinheiro rápido pra sair dali. O único problema é que não é tão fácil conseguir cartas boas. O Prota já ouve e pergunta se ele andou jogando. O homem mais velho diz que claro que sim. Existem vários lugares pra fazer isso na entrada do Beco do Amor. Nome de beco mais estranho
estranho, hein? Tem até um certo lugar que dá pra ganhar centenas de won em uma única partida. Olhando com uma cara mais séria, ele pergunta pro jovem Suyu se ele manja dos jogos. No caso, jogos de aposta, sabe? Da bufunfa, do faz-me rir, daquele papel que deixa a gente feliz. Então, o prota acena dizendo que não, ele não é bom nisso não. Ele não sabe nada desse assunto. Bom, o homem mais velho fala que depois do trabalho, é bom ele aprender sobre jogos. O prota se recusa, dizendo que não tem a menor vontade de ir pra esse beco. Bom, o supervisor explica que hoje é dia de pagamento e por isso, uma casa de aposta vai abrir ali perto. Lá com certeza vai ter vários tipos de jogos diferentes. O prota fica surpreso com a notícia e pergunta se realmente uma casa de aposta vai abrir ali perto. Mas interrompendo, um sino bem alto começa a tocar. Ele anuncia o fim do expediente pra todo mundo. Depois disso, todos os trabalhadores correm e se amultuam na frente de uma salinha. Tá todo mundo ansioso pra receber o seu pagamento. Dentro do escritório, o Suyu pega uma placa de madeira com um nome. Pelo visto, ele é o responsável por organizar e entregar os salários. O primeiro a receber o pagamento é um senhor que não para de tossir. O mais velho pergunta pro Suyu se ele já terminou de contar a grana. Bom, o prota nem entra no assunto. Na verdade, ele nota que o homem não para de tossir. Então, ele diz que é melhor o velhinho descansar um pouco, né? Ele não tá muito na idade de ficar trabalhando pesado, não. O velhinho, coitado, diz que não pode parar. Infelizmente, ele tem 6 bocas pra alimentar em casa. E lá, todo mundo ainda tá com fome. Enquanto o velhinho sai, ele diz que pra ele é impossível ganhar o grande prêmio. De repente, o tio Pansu se aproxima na velocidade da luz. Ele pede pro prota andar logo, né? Porque ele tá com pressa pra fazer aquelas paradas lá, sabe? As apostas. O protinha pede desculpa e diz que já tá ali. Do absoluto nada. O senhor Lee Bai, que no caso é o supervisor, fica chocado com a velocidade do prota e pergunta como é que ele fez aquilo. Tanto o prota quanto os trabalhadores ficam sem entender nada. Como assim? O supervisor explica que na prateleira tem um monte de placas com identificação. Só que o Suyu encontra a certa na hora. Ele nem precisa procurar direito. Pensando por esse lado, o pessoal concorda que o prota tem uma habilidade bem impressionante. Uns chamam até de adivinho afiado. Será que o prota tem poderes sobrenaturais? Outro trabalhador se empolga e diz que o prota é melhor que um xamã. Será que o Suyu não poderia ler a sorte dele? Sei lá, ele só quer saber se não vai viver passando perrengue. O prota se acanha dando aquela risada nervosa. Ele diz que não são poderes. Só que ele pegou o jeito depois de trabalhar ali uns dias. Os homens não ligam muito, começam a se aproximar fazendo várias perguntas. Mas o prota fica um pouco envergonhado do jeito que eles estão olhando. Um dos homens até fala que o prota é diferente dos estudantes comuns. Digamos que ele tem mais educação. De repente, um carro bem antigo chega na construção. Só que como é carro antigo, né, ele faz bastante barulho e chama a atenção de todo mundo. Descendo do carro, 3 homens aparecem. Eles dizem que a casa de aposta Mitsui chegou e o jogo do dia é Seilu. Pra quem não conhece o jogo ou conhece de outra forma, é basicamente adivinhar o resultado dos 3 dados dentro do copinho. É bem simples, mas mesmo assim é uma forma de aposta. Em 2 tempos, os caras erguem uma tenda e os trabalhadores vêm correndo doidinho pra ganhar uma grana extra. O prota observa de longe, mas não dá muita bola. Ele pensa que o resultado é bem fácil e óbvio, mas que se lasca, é melhor ele continuar o seu trabalho. O apresentador vira o copo e diz que a primeira rodada tá prestes a começar. A rapaziada tá motivada, falando que vai tirar uma bolada, enquanto o outro diz que o resultado vai ser ímpar. Sorrindo, o homem pergunta se todo mundo já apostou. Bom, chegou a hora de ver quem vai ser o vencedor. Os dados são revelados e a soma deu 7, um número ímpar. Alguns dos trabalhadores ficam bem desapontados com a derrota. E engraçado é que eu me lembro de um gritando ímpar. Será que foi o próprio apresentador? Bom, de novo o copo é balançado, mas vocês devem ficar atentos que nessa versão do jogo existe uma exceção importante, uma regra especial que diz que se os dados mostrarem 4, 5 e 6, ou 3 números iguais, a casa leva toda a grana. E claro, o contrário também vale. Longe da muvuca, o Suyu tá lá escutando toda a emoção do jogo. Ele não pode tá vendo, mas que esse safado tá escutando os detalhes, ele tá. O garoto começa a anotar os detalhes num caderno e pelo visto acaba descobrindo um padrão. Ele vai, testa a teoria e bingo, realmente deu certo. Pensativo, ele começa a refletir que seus instintos estão ficando cada vez mais afiados, mas ele se inclina sobre a mesa, lutando contra a vontade de se meter. O garoto sabe que aquilo ali não é a sua especialidade, mas a chance de ganhar, digamos que é grande. Nisso, uma memória do passado surge. O homem avisa que ia punir o garoto devagar só porque ele é estudante, mas da próxima vez com certeza seria bem pior. Mas é melhor deixar essas memórias pra lá. Vamos focar no resultado anunciado do jogo. Só pelo som, o garoto percebeu que naquela rodada, o apresentador usou algum tipo de truque. Ele percebeu que o som sai um pouquinho mais abafado. Isso significa que os dados estão inclinados. Com um sorrisinho safado no rosto, o apresentador levanta o copo, mostrando o resultado. Os trabalhadores, assim que vê, ficam cheios de raiva. Adivinha o que deu? 4, 5 e 6. O dinheiro é todo da casa. O prota pensa no aviso que recebeu no
passado. Se ele por algum acaso respirasse o ar de fora de novo, poderia ficar 1 ano trancafiado. O apresentador diz pro Sr. Kim e pro Sr. Ron aguentar firme. Com o dinheiro que eles têm agora, talvez dê pra comprar uma tigela de vinho de arroz. Claro que os dois ficam cheios de raiva assim que escuta isso. Eles dizem que é pro apresentador parar de falar besteira e começar a jogar os dados. O cara dos dados começa a sorrir. Mas tudo bem, se é isso que eles querem, então vamos, mais uma rodada. Com um movimento só, ele coloca os dados no chão. E quando puxa, rapaz, veio os 3 iguais. Bom, a casa de aposta Mitsui ganhou mais uma vez. O apresentador, todo feliz, pergunta se mais alguém vai apostar. O homem então diz que se ninguém vai apostar, ele vai começar a arrumar as coisas pra ir embora. Mas acalme-se que eles voltam no próximo mês, exatamente no dia do pagamento. Só que de repente, alguém grita dizendo pra eles esperarem um pouco. A pessoa faz isso jogando um maço de dinheiro no chão. Só pelo jogar desse maço já consegui imaginar quem é. O Son Yu se aproxima, mas o apresentador fala que já deu. É demais começar um novo jogo com 21 na mesa. Debochando, o prota pergunta se o apresentador vai fugir. Eles estão com medo de alguém de Joseon com apenas alguns trocados? O apresentador fica um pouco sem jeito e até estranha um pouco a pergunta. Mas o prota fala pra ele logo começar a jogar os dados. Um dos seguranças se aproxima chamando o prota de Yobi, perguntando como é que ele ousa causar confusão. Quer tomar umas porradas de graça, é? O prota vê a espadinha do grandão e nem se intimida. Ele diz que não é muito bom pra casa de aposta rolar um boato que alguém morreu ali. E imagina só, esse boato se espalhando por todo lugar. O apresentador maluco diz pro Sr. Dojima que ele cuida da situação. Pelo visto, o garoto só vai ficar satisfeito depois de perder todo o seu dinheiro. Bom, já que é assim, não tem problema, ele vai realizar o desejo do jovem. O tio de consideração acaba ficando preocupado com o Suyu. Ele lembra que o garoto não sabe jogar. O prota apenas dá um sorrisinho de leve e diz que vai tentar. São só 21, então tudo bem. O apresentador comenta que é raro ele começar um jogo de novo, ainda mais por um valor tão baixo. Mas já que o garoto insiste, bom, então eles estão preparados. O protinha se mantém com a expressão séria, tentando se concentrar. Enquanto isso, o apresentador começa a balançar o pote. O barulho dos dados com certeza deixaria bastante gente nervosa, mas não o prota, não o nosso garoto. O garoto até encara o pote, tentando acertar o que tá acontecendo lá dentro, virando o copo de cabeça para baixo. O apresentador finalmente o coloca no chão. O sorrisinho pergunta qual aposta o prota vai fazer. O garoto diz que vai apostar tudo de uma vez. Ele vai apostar os 21 no resultado par. Um dos colegas do som diz que viu 2 dados. Em um tava o número 2, em outro tava o 5. Então isso aí vai dar ímpar. O prota não se abala com isso não e mantém a sua escolha. O moleque tá confiante que vai dar par. E se ele tá falando que vai dar par, é porque vai dar par. Ah, rapaz, o apresentador fica feliz da vida, achando que o prota perdeu. Realmente 2 pessoas viram, um 2 e um 5. Então com certeza também vai dar ímpar. Na cabeça, o prota começa a calcular os números que ouviu. Só que ele tem certeza que na verdade os dados são 1, 4 e 5. No caso vai totalizar 10, um número par. O pessoal já fica angustiado, doido pra ver o resultado. O maldito do apresentador não puxa o copo logo, mas é aí que o resultado é mostrado. Realmente, tinha 1, o 4 e o 5. O prota tava certo, deu um número par. Ah, rapaz, a rapaziada do trabalho começa a comemorar a vitória do prota. Um elogia o moleque, falando que ele fez um bom jogo. O outro já fala que é melhor ficar calado pra não dar azar pro moleque. O protinha sorrindo pensa que foi só sorte, né? Só sorte. Ele só conseguiu 21 a mais, então nem é isso tudo. Quem não gosta nem um pouco disso é o anfitrião. Ele diz que o prota venceu, então ele tem que pagar os 21. O protinha pega o dinheiro sorridente e dá a sugestão para que eles vão agora pro próximo jogo, com os copos e os dados na mão. O anfitrião diz que sendo assim, ele vai começar. Enquanto o anfitrião balança o copo, o prota, que parece mais um mutante com ouvido supersônico, começa a escutar o balançar dos dados. Na sua mente, ele consegue identificar o número dos dados pelo som. Dessa vez vai sair 1, 3 e 4. Bom, sendo assim, o resultado vai dar 8. Outro número par. Mas é aí que o número muda. E ele identifica de novo. Dessa vez vai dar 6, 6 e 2. Agora já dá 14. Mas ainda assim é um número par. O apresentador bate o copo com força no chão, pronto para mostrar o resultado. Como ele já tá com o jogo pronto, tá na hora do prota fazer a sua aposta. O moleque segura todo o seu dinheiro, dizendo que vai apostar os 40 won. Dessa vez ele faz ao contrário e aposta no número ímpar. Os dados são revelados e o resultado, bem, é 7. Um número ímpar. Ah, rapaz, o moleque é bom demais nisso. Ah, se eu boto ele pra fazer, sabe, aquele negócio do miau, então.
O Protinha fica milionário. Os trabalhadores começam a ficar muito impressionados com a habilidade do Prota. O safado do moleque ganhou 80 won em apenas uma rodada. O anfitrião pensa que é apenas sorte de principiante. Com certeza o moleque vai se lascar todinho quando cair 4, 5 e 6. Com um sorriso forçado, ele entrega o dinheiro de novo pro Prota, mas dessa vez ele fala que realmente o Protinha é um homem de sorte. O Prota diz pra ele que talvez não seja sorte não. É só que as habilidades do anfitrião são terríveis. Meu amigo, isso aí deixa o apresentador bem irritado. Terminando outro, um novo jogo já tá pronto. Dessa vez agora a gente tem uma pilha de dinheiro na aposta. Provavelmente os 80 que ele acabou de ganhar. O anfitrião tá com o objetivo claro. Ele quer tirar logo o golpe especial. Talvez um 4, 5 e 6. Enfim, qualquer sequência serve. Mas normalmente essa daí é mais comum. Jogando e apostando tudo direto, fica mais fácil da casa sempre ganhar. Você sempre aposta tudo e uma hora vai vir uma sequência e o jogo vai ser deles. Se a casa conseguir uma jogada especial em apenas 10 tentativas, isso já é o suficiente para eles recuperarem o que perdeu. O Prota coloca a mão em cima do dinheiro e diz que tá pronto para arriscar tudo que ganhou. Dessa vez a sua aposta vai ser no número ímpar, igualzinha da última. O anfitrião começa a desconfiar da certeza do moleque. Ele tá falando confiante demais. O que esse safado desse garoto faz para tomar uma decisão tão rápido? Não, mas dessa vez é impossível. Ele não vai acertar de novo, vai. Assim que puxa o copo, o resultado é revelado. 3 e 5. Traduzindo, ímpar. Depois de um tempo nessa brincadeira, o Protinha acertou 6 vezes seguidas. Agora ele tem 1.280 won. O anfitrião fica nervoso. Ele jamais poderia imaginar que tinha alguém tão bom ali. É porque ele não sabia que em outra vida o Prota era especialista em estratégia de entretenimento com foco em experiências aleatórias que envolvem dinheiro. Traduzindo, apostador profissional, meu amigo. O safado do apresentador sabe que aquilo ali não é apenas sorte, mas é engraçado que os dados e o tubo é da casa de jogos. Então não tem como o Prota tá usando algum truque. Os colegas do Sun percebem o perigo. Eles sabem que mais 3 vitórias, a aposta vai começar subindo a mais de 10 mil. Mas o Prota, que tá bem ciente do que tá fazendo, começa a irritar o apresentador falando que ele tá demorando muito pra começar. O anfitrião agarra o copo, mas dessa vez ele tá bastante estressado. Agora, mais esperto, ele se concentra totalmente no jogo. Na verdade, tanto no jogo quanto no Prota. Dessa vez ele tem um planozinho pra enganar o seu oponente. O Prota, que não é besta nem nada, percebe a mudança bem pequena no barulho dos dados. Esse tal som abafado é porque o anfitrião tá usando aquela habilidade. Sabe, aquela dos dados meio torto? O safado tá tentando controlar o resultado do jogo, inclinando um pouco os dados contra a parede do tubo. A estratégia é girar o copo de lado muito rápido. Isso faz com que o número seja o oposto daquilo que o Prota escolheu. O Prota já é macaco velho de guerra. Ele já é malandro. Ele sabe que o apresentador tá tentando trocar os dados sem ele ver. Só que nisso tem um ponto. O próprio apresentador não vai saber o resultado dos outros 2 dados. O espertinho do Prota tá conseguindo escutar muito bem todos os dados. Os pontos que ele identifica são: um dado vai dar 1, o outro vai dar 1 e provavelmente o último vai dar 3. Segurando todo o seu montante, o Prota diz que o próximo número vai dar ímpar. O anfitrião sorri e até fica surpreso com a confiança do Prota. Ele até confirma com o garoto se ele realmente vai apostar no número ímpar. Mas digamos que até então ele tava confiante. Mas pela segurança do Sun, bom, sei lá, né? Vai que ele tá errado também. O maluco fica até hesitante de puxar o copo, mas os dados são revelados. Nele tá mostrando 1, 2 e 3. A soma deu 6, rapaziada. Deu um número par. Um trabalhador fica triste da vida, percebendo que o Prota perdeu 1.000 won. E pior, tudo de uma vez só. Ué, mas peraí. O anfitrião também ficou surpreso? Ele grita o nome de outra combinação, sem entender muito bem o que aconteceu. Mas o Prota, por outro lado, tá feliz da vida. Na verdade não. Quando cai na sequência de 1, 2 e 3, significa que o Prota venceu. É tipo 4, 5 e 6. Quando isso acontece, quem ganha é a casa. O anfitrião fica meio desesperado, até se culpa se chamando de amador. Agora ele entendeu que, não importa o que ele manipulasse, a sequência Rifume não apareceria. Já com óculos capenga, o anfitrião fica se perguntando quem é esse moleque. Ele já não consegue mais acreditar no que acabou de acontecer. Tipo, ele não perdeu 1, 2, 3 vezes. Ele perdeu 5, 6, 7. O imbecil não perdeu só o dinheiro que tinha, mas também o que ganhou dos trabalhadores.
totalizando aí 5.000 won. Sem o que dizer, o homem admite que perdeu e não tem como pagar. O Suwon meio que reclama porque a diversão acabou de começar. Suplicando, o anfitrião pede perdão. Ele diz que da próxima vai trazer mais dinheiro. O Prota dá uma risada e diz que tudo bem. No final das contas, ele não tem muito o que fazer, não tem muita escolha. A única é aceitar a derrota do cara e deixar ele embora. Bom, o garoto se despede do anfitrião e fala pra ele tomar cuidado na volta. Se voltando pros trabalhadores, o Prota fala que ele pode ter certeza. Esses aí nunca mais voltam. Por algum motivo aleatório, todo mundo começa a comemorar. Até parece que os caras eram os vilões, sendo que todo mundo ali apostava porque queria. Preocupado com o barulho, o Prota pede pra que todo mundo abaixe um pouco a voz. Sei lá, né? Vai que os oficiais pensam que eles estão fazendo manifestação. Ia ser cacete pra todo mundo. Um dos colegas ri e fala pro Prota relaxar. Os oficiais estão numa praia isolada, então eles podem comemorar a vitória sem medo. Com uma caixa cheia de dinheiro na mão, o Son Yu fala que quer que todos os tios formem uma fila na sua frente. O moleque vai devolver o dinheiro que cada um perdeu. O tio ali do lado fica impressionado, né? Ele realmente vai devolver tudo que perdeu? Querendo ou não, é metade do montante que ele tá na mão. Tempo depois, lá tá o Prota pagando todo mundo, de novo. Ele fala pro tio Nan pegar o dinheiro. O homem fica emocionado de estar recebendo tanto dinheiro. Eu nem sei se o Prota agora tá dando certo ou tá dando até a mais. O homem pergunta pro Prota quando é que ele vai ter que pagar essa dívida de novo. Mas o Prota fala que não precisa pagar, mas só espera uma coisa, que não jogue de novo em apostas. Chorando, o tio Nan agradece e diz que com certeza não vai fazer isso de novo. Sei, vai não, né, velho? Tempo depois, já sozinho, o Suyu para na beira do pier. Ele pensa que já tá na hora de se despedir daquele lugar. Bom, a sorte é que ele não ficou por muito tempo, né? Então também não gostou tanto assim. Fora que ele já causou uma grande confusão. Se ele continuar ali, com certeza não vai dar pra viver tranquilo. Na cena seguinte, a gente vê uma casa bem tranquila. Essa daí é a casa do Prota. O moleque tá lá fazendo as malas, já que ele tomou a decisão de ir embora. Só que antes dele ir embora, adivinha quem apareceu? Os dois homens partem pra cima dele. E o pior é que o Protinha começa a apanhar, igual da última vez. Só com esse soco, o moleque foi voar na parede. O garoto fica um pouco confuso sobre o ataque, mas já imagino que seja. Com certeza é por conta do dinheiro. A sua única opção é tentar uma distração. Ele grita que tá tendo um incêndio no segundo andar. O homem fala pro Prota calar a boca. Não adianta gritar. Aquele lugar é o quintal dos Yamada Gomi. Não vai adiantar gritar não, meu amigo. Tossindo, o Prota fala que parece que eles entenderam algo errado. Mas o cara não dá tempo do garoto falar e já acerta um socão na barriga. Depois um chute na cara pra ir parar no chão. E em seguida várias porradas na cabeça. Pra finalizar, o maldito agarra o cabelo do Prota. O homem diz que já avisou pro garoto ficar quieto, mas ele não para. É aí que uma terceira pessoa chega no cômodo. Se aproximando, ele pergunta se aquele ali é o sujeito. O valentão diz que sim, é aquele ali mesmo, o tal de Sun Yu. O anfitrião da casa de jogos se aproxima e também reconhece o Prota. Do nada, o cara vem dando mais um carinho instalado na cara do garoto. O homem de pé pergunta logo de uma vez aonde tá todo o dinheiro. O Prota, que não é besta nem nada e quer se manter vivo, aponta pra maleta de dinheiro. Aqui não é mundo de fantasia não, galera. Tá achando que o moleque vai invocar um samurai? Aqui é prioridade se manter vivo. Assim que abre a maleta, o anfitrião se irrita. Ele diz que tá faltando bastante dinheiro. Então, cadê o resto? O homem de novo agarra o Sun e pergunta onde tá o resto. O garoto diz que gastou um pouco do dinheiro, mas só isso. Só que o grandalhão não acredita muito. O Prota fica um pouco pensativo. Infelizmente, ele não tem resposta pra dar. O outro grandão lá atrás fala pro seu parceiro parar. Uma hora ou outra, o moleque vai acabar contando onde tá o dinheiro. Não tem pra onde fugir. Tossindo, o Prota pergunta se é algum tipo de pecado. Ele gastou do seu próprio dinheiro. Isso virou crime agora? Mas sem muita conversinha, ele já toma mais um socão na barriga. Protinho, é melhor você ficar calado, meu amigo. O homem fala que é melhor ele calar a boca. Será que ele não sabe que ninguém sobrevive depois de tocar no dinheiro dos Yamada? Com um negocinho bem afiado no pescoço do garoto, o grandalhão diz que se ele fizer alguma gracinha, já sabe, é lona. O Prota diz que tanto faz. Se esse grandalhão aí continuar com os carinhos dele, é capaz dele nem chegar vivo até o local. Falando em local, os quatro vão embora. Dentro da carroça, o Prota tá lá, todo espremido. Realmente não tem muito pra onde ir, muito menos pra onde correr. Um moleque reclama, dizendo que no carro não tem muito espaço, então é pra todo mundo parar de empurrar ele. Se olhar um pouquinho pro lado, tem um pouco de espaço sobrando. Vai, grandalhão, sai daí, sai. O grandalhão diz que, rapaz, esse moleque tá ousado. Quer receber mais um presentinho? O Prota, debochado como sempre, diz que tem a liberdade de fazer o que quiser. Mas que não esqueçam, todo mundo ali deve a ele. Já que o moleque tem resposta pra tudo, o grandalhão também tem. Toma aí mais um presentinho pra ficar esperto. Mesmo com o rosto machucado, o moleque pensa que tudo bem. Agora todo mundo deve pra
ele 4 vezes. Uma pelo dinheiro que ficou faltando e as outras 3 pelos socos passados. Bom, o veículo segue por uma estrada longa e meio isolada. Eles estão indo para uma grande mansão no topo da colina. Tempo depois, eles finalmente chegaram. O Sun-Yu, claro, sendo tratado com o maior carinho, é carinhosamente puxado pro lado de fora. Em outro local, eles trazem o Prota para um tipo de casa de banho. O grandalhão anuncia pro chefe Oyabun que o moleque foi capturado. O chefezinho se levanta da água, mostrando sua grande tatuagem de dragão. Se virando pro moleque, o Oyabun fala que o Sun-Yu é muito mais jovem do que ele esperava. Já mais relaxado e confortável, ele tá lá, sentado numa cadeira bem tranquilo, recebendo toda a explicação. O chefe diz que tudo bem, eles podem discutir isso com calma em outra hora. O que ele quer saber mesmo é desde quando o Sun-Yu conhece um homem chamado Kobata. Kobata? Será que ele tá falando do mano inspetor? Não é possível, porque o inspetor era pra ter morrido 200 anos atrás. O Protinha diz que não, ele não sabe de nada. É a primeira vez que ele ouve o nome Kobata. Não gostando nada da risadinha do Prota, o grandalhão dá logo uma porrada. O garoto tenta se defender, mas o grandalhão não para. A sorte do garoto é que o chefe manda o subordinado parar. Inclusive, o nome desse cara aí é Baba. O chefe diz que os dois, tanto ele como o Kabota, planejaram a trapaça desde o início. Ih, rapaz, não. O nome do inspetor, na verdade, era Kubota. Esse aí é o Kabota. No caso, é o nosso anfitrião. Ele tá lá tentando implorar pela sua vida, dizendo que não tem nada a ver. Ele jamais trairia a confiança do chefe. Mas, sem justificativa, ele apanha também. O safado do Prota tenta chamar o chefe de senhor. Vai que isso ameniza a situação um pouco. Não adianta muito não. Ele acaba apanhando do mesmo jeito. O Baba não gostou nem um pouco do desrespeito do jovem. O moleque tem que falar grande Yamada Oyabun, não apenas senhor. O chefe mais uma vez fala pro Baba parar. Calma, você tá levando as coisas muito ao pé da letra. Abaixa o coração, meu amigo, se acalme. Ele quer escutar o moleque falar. O capanga finalmente começa a se retrair. Ele diz que tudo bem. O garoto então começa a falar com o chefe, defendendo o anfitrião. Ele garante que não teve nenhuma fraude ou combinação naquele jogo. A única coisa que realmente aconteceu é que ele tem um pouco mais de habilidade. Os jogos de azar, no final das contas, não são sobre isso. O capanga e o anfitrião ficam um pouco impressionados. O moleque realmente é corajoso. Até o Baba ficou um pouco sem graça com a situação. Realmente, o moleque até que tem razão. O chefe ri da coragem do moleque. Ele pergunta se realmente o moleque transformou 5 mil em 200 mil apenas usando a sua habilidade. Realmente, isso é um grande detalhe, né? O Protinha começou o jogo com 20. Eu nem sabia que ele tinha terminado com 200. Tá explicado o motivo de ter dado esse problema todo. Sorrindo, o Prota diz que com certeza ele na verdade até teria ganhado mais se os homens tivessem trago mais dinheiro. Sendo assim, o Yamada se levanta e desafia o moleque a tentar enganá-lo. Ele pede aos seus subordinados que tragam os equipamentos de jogo. Tempo depois, com um copo e os dados na mesa, o chefe diz que se o Sun realmente tem habilidades tão boas, deveria mostrar na prática. Refletindo, o moleque dá uma analisada na situação. Pelo local realmente ser uma casa de banho, o som dos dados vai ecoar bastante, mas também o eco do local não vai ser um grande obstáculo. Ainda assim vai dar para ele perceber as coisas. Com certeza, a acústica não se compara aos gritos dos trabalhadores de antes. Totalmente confiante, o Prota diz que pode meter bala que ele tá pronto. Sendo assim, o chefe coloca os 3 dados no copo de madeira. Daremos início a mais uma apostinha. O chefe começa a balançar os dados, e o som do balanço começa a fluir por todo o local. O Sun tenta se concentrar somente no som. A primeira coisa que ele percebe é que o chefe não tá tentando manipular o resultado. Ele tá apenas agindo de forma normal, diferente do jogador safado anterior. Com um movimento forte, ele finalmente bota o copo na mesa. O chefinho sorri e manda o Prota adivinhar o resultado. O Protinha diz que não vai jogar sem uma aposta. O chefe até fala que o moleque realmente é um insolente, mas ele até que aprecia esse espírito diferente, digamos assim. O chefe então puxa uma aposta. A vida dele, do Kobata, tá em jogo. Se ele ganhar, bem. Se perder, já sabe, né? E antes que eu me esqueça, eu fiz um erro grotesco aqui na obra. Falei que tinha se passado 200 anos, mas não se passou nem 20. O Prota saiu de 1909 e foi pra 1924 ou algo assim. Então, perdoa aí que eu errei, viu? O Prota, agindo como se tivesse opção de escolha, diz que não bota fácil assim a sua vida em risco. Mas já que é o chefe que tá pedindo, ele vai pôr a sua vida em risco. O anfitrião, por mais que saiba da habilidade do garoto, fica chocado com a confiança do moleque pondo a sua própria vida. Ele engole seco a palavra ímpar que o Prota grita em voz alta. Os dados são mostrados. A gente tem 5, 6 e 2. O total da soma, meu amigo,
13. O capanga fica surpreso que o moleque acertou, mas o anfitrião fica mais aliviado que a sua vida realmente foi salva. O Baba começa a se perguntar como aquilo é possível. Como ele adivinhou o resultado? Com a vitória garantida, nosso garoto se vira pra sair. Ele diz que já ganhou, então tá na hora de ir embora. O moleque realmente é audacioso. O Baba claramente bota a mão no ombro dele e o segura. Ele diz que ninguém deu permissão pro garoto se retirar. Com um sorrisão no rosto, o Yamada até acha a situação um pouco divertida. Ele acha que o garoto, na verdade, é apenas sortudo. Então, que tal mais uma aposta? O Prota, que não gosta nem um pouquinho de apostar, diz que tudo bem, mas qual vai ser a aposta dessa vez? O Yamada propõe um novo acordo. Se o Prota vencer, ele vai esquecer todo o dinheiro que perdeu. Mas se o Prota perder, essa dívida aí vai ser dele. Traduzindo, pelo menos uns 100 mil aí o Prota vai ter que pagar. Com o copo na mesa, o chefe sela o desafio. Dessa vez, o Baba fica bem atento no Prota. Qualquer movimento suspeito, qualquer piscada. O Sonyu, por outro lado, se mantém bem calmo. Como sempre, né? O anfitrião, que sabe que sua vida já foi salva, observa tudo, mas ainda fica com um certo medo. O outro capanga, que também tá na sala, fica totalmente despreocupado. A única coisa que tem nele é curiosidade. O problema não é com ele. Ele não tá batendo em ninguém. Não foi acusado de roubo. Digamos que ele tá lá só pra preencher a sala mesmo. O chefe é que tá achando tudo muito divertido. Normalmente, ninguém tem tanta ousadia assim com ele. Normalmente, as pessoas mal conseguem ter um pouco de intimidade. Voltando ao nosso garoto, ele diz que a resposta vai ser ímpar. O copo é levantado e os dados são revelados. Dessa vez, eles mostram 4, 4 e 3. No final das contas, de novo o Prota acertou e deu ímpar. Bom, dessa vez agora o chefe realmente começa a achar bem preocupante. O moleque acertou de novo. O capanga e o anfitrião também ficam em choque. Quer dizer, o capanga nem tanto, né? Que digamos que ele se acostumou, mesmo suando um pouco. O Yamada confirma o resultado. A soma dessa vez deu 11, um número ímpar. O Prota diz que ele já imaginava, mas que tal dessa vez eles fazerem uma nova rodada, só que dessa vez com dinheiro. Antes de confirmar qualquer coisa, o chefe pergunta qual é o segredo do garoto. Como ele consegue adivinhar o resultado com tanta precisão? O Prota diz que é simples, ele nasceu com um bom palpite. O chefe nem responde mais nada, apenas diz assim: ei, Baba, faça seu trabalho. O Baba na hora entende o que é pra fazer e já vem dando socão na barriga do Prota. De novo, meu Deus. Todo entrunchado, o Prota fala que esses carinhos sem fim estão começando a acabar com ele. O Yamada faz a sua última pergunta ao garoto de Joseon. Se dizer como é que adivinhou o resultado, ele vai poder ir tranquilamente. O Prota grita dizendo que não precisa mentir. Ele realmente nasceu com um bom palpite e não tem um segredo pra revelar. Rapaz, isso deixa o chefe bem estressado. Ele claramente não acredita na resposta do garoto e chama pelo Baba mais uma vez. Justo quando o capanga ia fazer mais um carinho, o Prota diz pra ele parar. Ele finalmente concorda em dizer o que ele faz. O chefe diz que isso é bom. Ele tá bastante curioso pra saber o segredo. Em vez de responder direto, o Protinha faz uma pergunta inesperada. Ele quer saber como é que o chefe alcançou a posição que ele chegou hoje. O Oyabun de novo fica surpreso com a audácia do garoto. Ele até pergunta se o Sonhyun realmente tá fazendo uma pergunta pra ele. O moleque começa a falar em forma de enigma. Ele menciona que sabe uma forma de livrar o chefe desse mundo cheio de caos e lâmina. Ele conhece algo que pode tornar o punho do chefe mais forte, mais assustador do que todos os outros. O chefe olha com uma cara de desconfiado, sem entender muito bem a situação. O Prota então se levanta e caminha na direção do homem. O garoto diz que é o mesmo que o chefe se alguém perguntasse pra ele da sua sorte. Ele não saberia responder. Ele explica e deixa bem claro que não consegue explicar o motivo da sua sorte. Ele só tem. A única diferença disso tudo é uma coisa até que bem simples. Ele tem uma sorte melhor do que a de qualquer um. Eu sei que agora tá todo mundo bugado. O Protinha é meio doido, tá falando de um jeito meio estranho, mas é isso aí. O Baba fica revoltado, falando que o moleque tá sendo muito insolente. Ele já tá perdendo a paciência. Mas o chefe interrompe o grito de gazela dele e pede pra ele se acalmar um pouquinho. O chefe quer saber se aquilo ali realmente é verdade, se essa história toda não é inventada. Então ele manda os subordinados trazerem a carta de Hanafuda. Aí você se pergunta, o que é Hanafuda? Bom, eu não sei se minha pronúncia tá certa, mas é basicamente um baralho. É um jogo de cartas. O chefe diz que se o garoto realmente provar que tá certo, de novo ele vai poder ir embora mais tranquilamente. Porém, a mãozinha dele vai ficar ali no cabo da lâmina. Caso o garoto esteja errado, é peixeira no bucho. Uma caixa de cartas é colocada na mesa. Aquele é o desafio que vai decidir a sobrevivência do nosso garoto. O chefe pergunta se o Sun sabe das regras. O garoto responde que sabe tanto quanto qualquer outro, nem mais e nem a menos. O Yamada responde que as cartas representam a natureza. Cada uma delas simboliza um mês do ano. E espalhando as cartas na mesa, o Yamada comenta que o povo de Joseon normalmente gosta daquele jogo. O desafio é simples. Se o
Sun conseguir escolher a melhor carta de todas, ele será considerado o vencedor. Olha como é fácil e simples. Com um sorriso, o Prota fala que não, ele não vai jogar. Ele não participa de jogos que não valem nada. O Yamada gosta da atitude do garoto. Realmente, o garoto não é nada comum. Tá querendo apostar naquele momento, com aquelas circunstâncias? Realmente tem que ser muito doido. O Yamada também não é besta. Ele não vai ficar apostando dinheiro. De novo, ele aposta a própria vida do Sun. De novo, a gente vai para aquele mesmo acordo. Se o Prota vencer, dívida perdoada. Só que dessa vez, a única coisa que tem de acréscimo é que ele também vai perdoar o comportamento arrogante do Prota. Mas se o garoto perder, fora a vida. Primeiro, digamos que ele vai começar arrancando a língua. O Prota agora começa a ficar um pouco mais tenso, né? O Yamada pergunta se o garoto tem alguma dúvida, mas o garoto só confirma se a única forma de vencer é pegar a melhor carta daquele baralho. O chefe fica um pouco confuso com o que o Prota tá perguntando. Ele já tinha falado sobre isso antes, mas o Sunyo explica que só perguntou porque o jeito de jogar é diferente. Ele queria que o chefe soubesse disso antes deles começarem. O garoto escolhe a carta de janeiro, no caso o primeiro mês. O chefe, todo feliz, questiona o garoto. Ele até pegou a melhor carta, mas escolheu aquela. Rapaz, com um sorriso ele já puxa sua laminazinha, doido pra enfiar no Prota. Mas antes que ele pudesse fazer algo, o Protinha fala pra ele relaxar e agachar por um momento. Ele então pega outra carta na mesa. A escolhida representa o mês de fevereiro. Em seguida, ele puxa outra carta em sequência. A carta de março e abril são colocadas na mesa, uma do lado da outra. Continuando a sequência, ele revela maio, junho e julho. A rapaziada começa a ficar impressionada com o garoto. Como assim ele tá conseguindo acertar a sequência do ano inteiro? Revelando a carta de outubro, ele explica que até aquele mês, todas as cartas têm o mesmo valor, mas a partir de novembro, tudo muda. No Japão, a carta de Fênix simboliza o reinado da época, porém, em Joseon, a melhor carta de todas é o Homem da Chuva. Dessa vez, o chefe fica impressionado. Ele vê a sequência completa na mesa. O moleque adivinhou cada mês na sua ordem certinha. O Yabum percebe que subestimou a competência do garoto. Sorrindo, o Prota pergunta se o chefe precisa de mais alguma coisa. Como ele considera que já pagou a sua dívida, o moleque simplesmente se vira e vai embora. Mas nos seus pensamentos, o Yamada pensa que aquele garoto não é só um moleque. Ele é alguém bem mais perigoso que isso. O chefe manda o Baba escoltar o cavaleiro pra fora. O Baba fica um pouco confuso. Como assim seu chefe tá tratando o garoto com respeito? Quando o Sunyo tava prestes a sair, o Yamada grita por ele de novo. Ele pede pro garoto esperar por um momento. O Prota se vira, já um pouco confuso, né? Tipo assim, ele não vai embora nunca? Com o Prota já sentado, o chefe pede desculpas pelas ações anteriores. Agora ele até chama o Sunyo de jovem mestre, já com um cigarrinho na boca para trabalhar o pulmão. O garoto fica surpreso com a mudança repentina, com o próprio Baba acendendo seu cigarro. Aquele mesmo que tava batendo no garoto. O Yamada pergunta se o jovem mestre não quer beber alguma coisa. Já que o Yamada tá oferecendo, o garoto não vai fazer desfeita. Ele pede uma cerveja bem gelada. Com o garoto já bebendo a sua cerveja, o chefe comenta que realmente é bem difícil encontrar um talento tão raro em Joseon. O Prota não é burro, ele sabe que aquilo ali tudo não é de graça. Então ele fala pro chefe ir logo pro tal assunto. O Yamada então questiona o garoto porque ele optou por essa estratégia. Uma estratégia tão chamativa e arriscada. Tipo assim, tudo bem, quem apareceu foi o Yamada, mas e se não fosse ele? E se na verdade fosse os próprios oficiais? O que o garoto faria? Numa golada só, o Prota acaba com a cerveja do copo. Até bate forte na mesa como se estivesse pedindo mais. O garoto explica que foi dominado pela raiva. Ele não conseguiu se segurar vendo todos os seus colegas perdendo dinheiro. O Yamada então pergunta se na verdade a intenção do Prota era dar uma lição nos arrogantes. O Prota diz que sim, era exatamente esse o sentimento. O chefe chama pelo Kobata e pergunta se ele escutou a resposta do garoto. O Kobata, meio nervoso, diz que sim, ele entendeu. Olhando de volta pro Prota, o Yamada diz que tá grato pelo garoto. Ele mostrou que sempre dá pra achar alguém melhor. Levantando seu copo, o Prota diz de nada. Mas é aí que o Yamada levanta de repente. Ele sugere que os dois se mudem pra beber direito. Um lugar mais adequado, um lugar mais bonito. O Prota fica grato pelo convite, mas diz que, poxa, hoje já foi o suficiente. O Yamada diz que nada, rapaz. Pode deixar que a conta eu pago. Essa noite você só vai aproveitar. O chefe fala que por enquanto vai se retirar pra se arrumar. Já já ele encontra o garoto. Tá, o Prota até aceitou, mas digamos que ele tá bastante desconfiado. Tempo depois, já de noite, eles estão num local mais tradicional.
tribunal. Uma mulher bem bonita aparece, dizendo que o senhor Yamada finalmente chegou. O Yamada chega com tudo, dizendo que tá bastante feliz. Ele diz pra Tsubaki preparar as melhores companhias, se é que vocês me entendem. Ah, rapaz, chegou a nossa vez de ser feliz. A Tsubaki fala que vai fazer o melhor pra servir os dois. Eles podem aguardar só um instantinho, mas é aí que algo chama a atenção da mulher. Ela olha pro pé do Prota e vê que tá bastante sujo. Sendo assim, ela se aproxima e se oferece pra limpar o pé do garoto. Tempo depois, já tá todo mundo sentado numa mesa. O Yamada incentiva o Prota a comer e beber. Hoje a noite vai ser longa, então é bom ele comer e beber a noite toda. O Sonyu olha pro chefe um pouco confuso. Ele não entende o verdadeiro motivo de tanta comemoração. O Yamada pergunta se não é óbvio. Eles estão comemorando a prosperidade dos seus futuros negócios juntos. O Prota começa a jogar álcool pra dentro, né? Porque ele não sabia disso não. O garoto até pergunta que proposta é essa. O Yamada propõe que os dois se juntem pra formar uma equipe. Depois disso, eles vão dominar as casas de aposta de Incheon. Rapaz, o Prota não esperava nem um pouco por isso. Ele não imaginava que essa fosse a verdadeira intenção. O chefe pergunta se a ideia de dominar o mundo não deixa o garoto feliz. Vendo o Yamada sorrir, o Prota pensa que não. Na verdade, o garoto nem entende como é que foi se meter nessa enrascada. Ele foi atraído pra esse jogo sem nem mesmo se dar conta. Bom, se voltando pro Yamada, ele diz que infelizmente o chefe o julgou mal. Ele não tem a menor intenção de viver como apostador. O garoto já passou um tempo na prisão por causa de jogo. Depois daquele dia, ele prometeu que nunca mais veria o sol nascer quadrado. O Yamada sorri e diz que tá tudo bem, tá tranquilo. Enquanto o garoto estiver sob a sua proteção, a polícia jamais vai ser um problema. O Yamada diz que não. Ele não vai ficar enchendo o estômago tirando proveito dos pobres. Fora que também existe a lei nacional. Ela proíbe os jogos até mesmo para aristocratas. O Yamada diz que tem bastante conhecimento, mas realmente não entende muito bem como a indústria funciona. Ele explica que leis e punições são histórias que existem somente nas cidades culturais. E Cheon é um mundo completamente diferente daquilo. Aquele lugar foi feito para estrangeiros e é totalmente difícil de supervisionar. Por isso, acaba sendo permitido de tudo. Será que por algum motivo ele já teve algum leilão de arroz? O Sunyu diz que não. Ele só ouviu dizer que a escala lá é comparável com a de Tóquio. O chefe diz que é exatamente isso. É lá na casa de leilão de arroz que tá o turbilhão de dinheiro. É onde a ambição acontece. Figuras importantes do Japão fazem suas apostas lá. E a gente não tá falando de quantidade pequena, são milhares de won. Lá faz o dinheiro local que eles gastam ali parecer brincadeira. O Sonyu começa a considerar a situação. Realmente existe japoneses ricos em Incheon dispostos a gastar bastante dinheiro. Vendo o Prota bem pensativo, o Yamada então pergunta o que ele acha. E aí, vai topar cair na diversão? O Prota diz que só um pouquinho. Quem é que não se interessa por saber quanto de dinheiro tá circulando na cidade, não é? Na sua mente, o Prota pensa que se ele conseguir chegar a 500 mil won em uma noite, vai poder realizar o sonho que ele sempre quis. Sendo assim, ele diz que acha que vale a pena tentar. O Oyabun, no caso o nome dado para chefes da Yakuza, diz que sabia que o Prota ia aceitar. Mas agora, tá na hora dele contar uma história bem importante. A história sobre a força mais poderosa que governa Incheon. O Prota diz que tudo bem, mas ele tá falando do exército? O Yamada diz que é quase isso. Depois de vencer a guerra sino-japonesa, Incheon se tornou uma cidade militar. O que mais tem lá é base do exército japonês, meu amigo. E como lá tem muito soldado, a polícia não consegue simplesmente controlar o que os soldados japoneses querem. Soldados normalmente de alta patente, claro. O Prota diz que tudo bem, mas ele tá dizendo que o que os soldados querem é jogos de azar? O Yamada diz que vitória emocionante e estímulo. É isso que eles querem. Aquelas pessoas são as que experimentaram o grande prazer da guerra. E claro, ao mesmo tempo, o que é chegar perto da morte. Hoje em dia, viver como uma pessoa comum é cheio de vazio. Parece bastante difícil sobreviver sem álcool, mulheres e jogos de azar. Mas entre todos esses prazeres, somente os jogos de azar oferecem um estímulo de uma partida. O resto, eles podem obter com bastante facilidade e sem gastar muita coisa. Mas uma partidinha de jogo de azar, rapaz, que você corre o risco de perder dinheiro, não é muito bom não. O Prota reflete que ele nem precisa ouvir aquilo. Ele, mais do que ninguém, sabe sobre os estímulos dos jogos de azar. Não muito longe do porto de Incheon, tem um lugar chamado Gemup Club. Lá costumava ser o ponto de reunião de uma galera, mas agora é usada pela Associação Japonesa de Veteranos. Agora quem vai pra lá são oficiais de alto escalão, pessoas ricas e convidados extremamente especiais. Naquele lugar, toda noite é uma coisa extraordinária. Vai muito além da imaginação. O garoto diz que entendeu. A única coisa que não entra
entra na cabeça dele é o motivo deles roubarem os centavos dos trabalhadores. Tipo, eles sabem da onde tá vindo o dinheiro e aonde o dinheiro tá sendo movimentado. Não é o suficiente pegar já dos japoneses? O Yamada responde que sempre tem um grande perigo atrás de uma grande oportunidade. Entrar e jogar no clube Gemupo é como uma luta de espadas. Ninguém é maluco de entrar num campo de batalha sem carregar uma arma, correto? O garoto fala que, então ele entendeu. O Yamada tá pedindo pra que ele seja sua espada, correto? O Yamada fala que se o Prota recusar, ele vai ficar bastante estressado. Ele não quer que o Prota vá lá como voluntário, claro. O garoto vai ficar com 20% de todos os lucros. O Prota pensa que, bom, se for seguir nessa linha de raciocínio, ele até que sai bem na fita com esses 20%. Digamos que é algo razoável, vai. Ele nem vai apostar com o próprio dinheiro. Sendo assim, o garoto diz que tudo bem. Então eles devem começar com os cálculos. E interrompendo a conversa, do nada a mulher pergunta se o Prota quer mais bebida. O Yamada fica lá, um pouco confuso, perguntando pro garoto que cálculos seriam esse. O Prota diz que pensou que antes de começar a colaboração, eles deveriam tentar algo mais razoável pros dois. Bebendo, o Yamada pergunta se o Prota realmente tá ousando negociar com ele. Mas tá bom, é até que interessante, ele vai ouvir a proposta. O garoto diz que primeiro, ele não vai aceitar mais o dinheiro dos pobres de Joseon. Assim que escuta isso, o Yamada começa a ficar um pouco estressado. E não, na verdade não, ele não ficou estressado. Ele diz que isso aí nem vai ser um problema, só vai depender dos lucros do Prota. Se ele for lá no clube Geoup e conseguir lucrar bem, eles não vão precisar dos centavos dos trabalhadores. Segundo, ele não vai ser um subordinado, vai poder sair dessa laranjada quando quiser. Fora que ele não vai aceitar esse absurdo de participação de 20%. Assim que escuta isso, o Yamada joga o copo na parede. Agora já pode dizer que sim, ele ficou irritado. Na verdade, eu nem sei se realmente quem jogou o copo foi o Yamada. Pode ter sido o Baba, porque ele tá indo na direção do Prota, bastante irritado. Vendo o Baba partir pra cima, uma das concubinas começa a gritar, mas já é tarde demais, o Brutamonte agarrou o Prota. O Yamada também grita estressado, dizendo que tentou ser legal, mas a paciência dele, digamos que é do tamanho de uma ervilha. O Prota tenta lembrar o homem que ele mesmo falou que o garoto era uma boa espada, e sem uma boa espada, ele não vai conseguir entrar no tal clube Gemup. E sem uma boa espada, ele não vai conseguir entrar nesse tal clube Gemup. O Yamada fica um pouco relutante. No final das contas, o pior é que esse desgraçado tem razão. O Prota, tentando manter a calma, dá duas opções pra ele. Ou ele quebra a espada com as próprias mãos e passa o resto da vida catando moeda de outros, ou a opção mais inteligente, ele pode tratar bem a espada e usar ela pra dominar todo o lugar. Porque, segundo o próprio Prota, ele não é o tipo de pessoa que fica devendo favor pra ninguém. Irritado com a lábia do moleque, o Yamada oferece 30% e pergunta se a esmola já é o suficiente. O Prota recusa na hora. Ele não vai aceitar nada mais nada menos do que 40%. O Yamada fala que o Prota tá sendo audacioso demais. No final das contas, é ele que vai bancar toda a operação. O Protinha responde todo confiante que pode até ser, mas vai ser ele que vai fazer a grana multiplicar por 10, ou quem sabe por 100. O Yamada fica ali pensativo, pensando que esse monstro de Joseon talvez até tenha a manha de fazer multiplicador de 100. Convencido, ele admite que o garoto tem um talento especial. Então tá fechado, vai ser quarentinha. 40% pra tu, 60% pra mim. Mas é melhor o moleque se preparar para as consequências caso isso dê ruim. Se antes ele ia tomar uma surra, agora ele vai sofrer uma sessão de massagem por 100 dias. Uma coisa é se ele tivesse normal, outra é com essa marra toda que ele botou. Então agora vai ter que ganhar. O Prota então se vira pro Baba e avisa que o Yoyabun dele acabou de tornar sócio de negócio, mas ele ainda tá segurando o garoto pela gola. Sem pensar duas vezes, o Protinha dá um socão na cara do Baba, mas não resolve nada. A única coisa que aconteceu foi que o Baba soltou ele, mas o garoto avisa que a conversa ainda não terminou. Pelas contas dele, o Baba ainda precisa levar 6 socos. Aí sim a dívida vai estar quitada. O mano Baba pergunta se não pode dar nem mais um soquinho no Prota, mas o chefe fala que não. Chega disso, chega dessa história de soco e vamos começar a festa. Já chega também de falar de trabalho. Tem mais coisa interessante pra fazer ali, se é que vocês entendem. O Baba se conforma e pensa que no fim das contas, ele não vai ter muita escolha. Sendo assim, os dois se sentam na mesa. O Prota diz que o Baba pode esquecer essa história dos 6 socos. Por enquanto, ele pode pagar essa dívida servindo o garoto direitinho. O Yamada, vendo isso, começa a rir. Até diz que o Prota tem um talento absurdo pra lidar com pessoas. Ele acabou de humilhar o Baba na frente de todo mundo. Mas enfim, chega disso. A bebida começou a ser servida. A partir de agora, a coisa vai ficar, digamos que, mais solta. Depois de um tempo, Yamada pergunta como é que o Prota tá. Mas o garoto fica meio que boiando, sem entender muito bem o que ele tá perguntando de verdade. O patrão tá perguntando se ele gostou da Tsubaki, a garota que tá servindo ele. Matar o Tsubaki fica toda sem jeito. Ela até fala que o senhor Yamada tá deixando ela com vergonha. Mas
vai se aproximando do Prota. Digamos que ela deixa clara a sua intenção. Ela fica sentada do lado dele, bem coladinha, deixando o clima entre os dois um pouco mais íntimo. O Prota, que nem de longe é o último romântico da Terra, já responde Yamada perguntando que homem maluco recusaria uma mulher bonita. A garota se joga no Prota, agradecendo pela gentileza. Ela fala que o garoto até salvou ela. É claro, salvou com elogios. Digamos que aumentou a autoestima. O Yamada fica feliz em ouvir isso. Ele diz que não é todo dia que a Yamada se interessa por alguém. Mas enfim, ele tá saindo pra deixar o casalzinho se entender a sós. Antes de sair, o Yamada deixa claro que já acertou a conta de tudo. Então o Prota pode ficar ali e beber até cair. Não precisa se preocupar em pagar nada porque já tá pago. O Prota explica que o problema não é a conta, e sim que ele não tem um mísero tostão pra voltar pra casa. Mas é aí que o Yamada pergunta por que ele voltaria pra aquele ninho de percevejo. Ali ele tem uma boa casa, comida e bebida de graça. Não tá bom não? E claro, pra melhorar ainda tem a Tsubaka, que é a mais doce do que uma flor. Fora que ela também tá querendo a companhia dele. Vida dura sua, né, Prota? Bom, o Yamada só tá mostrando um pouco de bondade. Então o Prota não precisa se sentir pressionado e apenas curtir o momento. O Prota começa a se perguntar que essa tal bondade é bem suspeita. Um moleque sabe que nada disso ali é de graça. Mas dele se não trabalhar bastante pra repor. A Tsubaka avisa que já arrumou a cama do quarto ao lado pro Prota. E agora ele pode ter uma boa noite. Já no quarto, o garoto caminha até a janela, observando tudo lá fora. Ao invés de estar na cama com a nossa amiga Tsubaka, o miserável puxa um cigarro pra trabalhar o pulmão. Só que na verdade, ele tá observando tudo que tá acontecendo lá embaixo. E por incrível que pareça, tá cheio de capanga. Não pra proteger o Prota. Certeza que isso aí é pra ele não fugir. O garoto se pergunta o que deve fazer agora, já que a situação tá bastante complicada. A Tsubaka se aproxima do garoto e pergunta se ele tá desconfortável com tudo aquilo. Virando pra responder, o Prota vê que a Tsubaka tá sentada no chão. A mulher até oferece chamar uma outra companhia pra ele, caso ele não esteja gostando daquela, mas o garoto nega na hora, dizendo que não era bem isso que ele tava pensando. A Tsubaka então fica feliz e até um pouco corada. Ela realmente achou que o problema era ter a companhia dela. Sorrindo, o garoto diz que não precisa da companhia de ninguém, somente a dela. É, rapaz, já virou regra nesse canal. No último mês, toda a continuação que eu faço tem alguém lenhando alguém. É impressionante. Mas, mais uma vez, vou repetir. Digamos que a noite pro Prota foi bastante longa. No dia seguinte, lá tá o Yamada perguntando como é que foi a noite pro Prota. O Protinha pergunta qual história ele quer ouvir, porque foi ele mesmo que trancou o garoto lá, né? Então deve saber bastante. Antes de ir embora, o Prota pede pra que o Baba vá até a pensão de onde ele morava e pegue seus sapatos. Ele não tá muito afim de andar descalço por aí, né? O Yamada só manda ele pegar qualquer sapato de trabalhador e o seguir. Eles têm umas comprinhas pra ir fazer. Tempo depois, os dois vão pra uma alfaiataria. Pois é, o Prota vai se encontrar com a alta sociedade, então ele precisa estar bem vestido. O Yamada pede pro alfaiate trazer os melhores tecidos pra ternos de primavera e verão. Ele precisa tirar a medida pra 12 ternos. Sim, 12. O alfaiate fica um pouco surpreso com a quantidade do pedido, mas ele diz que tudo bem, só pede pra que esperem um momento. O Yamada fica ali, observando as opções de tecido, depois de dar uma bisoiada. Ele diz que vai levar todos, menos aquele ali. Cansado de ficar em pé, o Yamada se senta. O Protinha questiona ele, por que comprou tanta roupa? Ele só precisa de 2 ternos, não de 12. O Yamada fala que valeu a pena comprar tudo, e é melhor o Prota ficar quieto para não atrapalhar o alfaiate. Enquanto tira as medidas, o alfaiate começa a elogiar o porte físico do Prota. Ele diz que o terno vai cair como uma luva, mas é meio estranho um cara ficar ali tirando suas medidas e te elogiando pelo tamanho, né não? Entregando dinheiro, o Yamada fala que todos os ternos são urgentes, mas o cinza em específico tem que ficar pronto para depois de amanhã. O serviço precisa ser rápido e sem nenhum atraso. O alfaiate fala que é só deixar com ele, meu patrão. Mesmo que precise virar à noite, essa porcaria vai estar pronta para depois de amanhã. Depois disso, o carro deles canta pneu. A lista de compra é longa e eles têm pouco tempo, então é melhor acelerar. Dentro do carro, o Prota pergunta o que o chefão tá planejando. Por que raios ele comprou tantos ternos pra ele? Sei lá, o plano dele é vender o garoto pra alguma viúva rica? O Yamada, escutando isso, começa a rir, dizendo que a ideia não é muito ruim. O moleque tem um rosto bonito o suficiente pra qualquer nobre se interessar, mas tem alguns senhores, se é que vocês me entendem. Se por acaso o Prota perder muito dinheiro, o Yamada vai dar um jeitinho de recuperar pelo menos o investimento inicial. Então sim, se prepare para ser vendido para uma velha rica ou um velho rico. Depois disso, a maratona de compras continua. O Protinha ganhou 4 novos pares de sapato. Ele também ganhou um cinto brilhante, feito de couro de bezerro. E por fim, uma maleta também de couro. De volta na sala, o Yamada comenta que gastar dinheiro também é uma tarefa bem difícil. Pense numa coisa que ele não gosta de fazer. O Prota fala que é exatamente disso que ele estava falando. É dinheiro demais sendo gasto, meu filho. O Yamada fala que tudo bem, tudo bem. O bom é que o Prota fica bem em qualquer roupa. Valeu
a pena gastar aquela grana toda. Mas e aí, Baba? O que você acha? O Baba, como um bom capanga, concorda balançando a cabeça. Enquanto a bebida é servida, o clima na mesa começa a ficar um pouco mais sério. O Prota diz que já aguentou essa palhaçada até agora, mas quer saber o real motivo desse teatro todo. O Yamada fala que o motivo é simples. O filho de um nobre deveria se vestir daquele jeito. Nada mais, nada menos. Quer dizer, pode ser até pra mais, mas pra menos, impossível. O Prota pergunta o que diabos ele tá falando sobre filho de nobre. Nesse momento, o Prota até reflete sobre o seu passado. Ele lembra que se não fosse um bom carteado, já teria ido conhecer Jesus há muito tempo. O moleque sempre foi um órfão simples e solitário. O homem então puxa alguns papéis pra entregar ao Prota. Lembrando que é bom ele decorar e ler tudinho, cada detalhe. Aquilo ali é tipo um documento oficial. O Yamada avisa que a partir de agora, aquela vai ser a nova identidade do garoto. O Prota pega o papel tentando entender que tipo de identidade maluca é aquela. Lendo os documentos, o Protinha descobre a sua nova identidade, Saoji Yuya, nascido em 1908, mais especificamente em Kyoto. Frequentou a Universidade Keio por um ano. Depois disso, largou tudo. O Yamada garante que ele tem um bom chefe de falsificação, então meio que a foto no passaporte não vai ser um problema. Mas e aí? O Prota curtiu o nome? O Prota não responde, na verdade só questiona quem é essa pessoa de verdade. Mas apontando pro Prota, o Yamada pergunta se ele não sabe ler. Bom, o Prota reflete sobre essa tal identidade falsa. A única coisa que até agora ele não entendeu é por que eles precisam de um plano tão elaborado. O homem explica que o motivo é porque o Prota é de Joseon. A elite do clube Gemup jamais aceitaria um homem de Joseon, pelo menos não alguém com um sobrenome de peso. O Prota finalmente entende o recado. Ele percebeu que a galera da alta sociedade escolhe cada um a dedo. O Yamada fala que uma identidade de um estudante do ensino médio serve para jogar entre 5 a 10 mil won, mas esse aí é outro nível. Quanto maior a aposta, mais eles investigam a vida do oponente. O Prota então diz que se é isso que o mestre Yakuza Yamada tá falando, ele não tem mais nada para acrescentar. Digamos que o Yamada não gosta muito da ironia do Prota. Mestre Yakuza Yamada? O moleque tá cada vez mais ousado. O Baba, pra variar, fica bolado de novo e começa a xingar o garoto. Mas o Yamada só ri e explica que o moleque entrou naquele clube como um homem de negócio. O Prota jamais seria idiota de dizer na frente de um soldado oficial que ele segue um caminho extremo. Por isso é crucial que ele se torne Saoji Yuya, já que ninguém vai levar a sério sem essa identidade. Bom, eu não entendi muito bem não, né? Mas é isso aí. Eu achei que ele tava rindo por outro motivo e não quer dar uma explicação pro Prota, mas tudo bem. O garoto olha o documento de novo e pergunta se o nome Yuya é o suficiente pra enganar todo mundo. Se for parar pra pensar, ele é um universitário comum que largou os estudos. O Yamada concorda. O nome Yuya, por si só, não vale muita coisa. Ele é um estudante que mal tem idade pra se misturar com os ricaços. Mas o ponto principal é o sobrenome Sayoji. Ele é filho de uma das famílias Seigaki. Até há pouco tempo, pessoas comuns nem poderiam sonhar em falar com essas pessoas. O Protinha, vendo isso, fica intrigado. Ele até se pergunta como o certificado de nascimento de uma pessoa tão importante foi parar num porto colonizado. O moleque pensa que se ele tá falando que é da família Seigaki, então ele pertence a uma família de status muito alta, até mesmo entre os nobres do Japão. Bom, pelo menos agora faz sentido, os ternos caros pra caramba. O Yamada continua explicando que por mesmo que ele seja um nobre, uma vez que ele contrai dívida de jogo, a pessoa vai sofrer juros altíssimos. Aí começa a ter que vender terra, joias e, se possível, ou se necessário, até a alma. E a última coisa que ele pode vender, no desespero, é a própria identidade. Traduzindo, tá explicado como a identidade daquela foi parar na mão do Yamada. Algum otário nobre fez uma cagada e teve que se vender. O Prota então resume o plano. Ele precisa se fingir de nobre para se infiltrar no clube. E o Yamada diz que é exatamente isso. Um ponto muito bom do Prota é que o japonês dele é excelente. O Yamada até brinca que assim não vai ter nenhum incidente com o Prota. Sei lá, né? Vai que ele é finalizado por uma lança de bambu só por não conseguir pronunciar uma frase direito. O Protinha fala que essa piada foi de péssimo gosto. O Yamada então fica sério e explica que o clube que eles vão frequentar é um ninho de fuzileiros navais e nobres japoneses. O poder deles é literalmente altíssimo. Qualquer deslize que for, o Protinha vai conhecer o Imperador do Céu. É melhor o moleque ter cuidado. E mais importante, a identidade dele verdadeira não pode vazar. O Prota garante que não vai cometer erro algum. A única preocupação dele é que as Jiseangues, ou as concubinas, ouviram toda a conversa deles no dia anterior. O Yamada sorri e pergunta pro Prota se ele por acaso parece alguém que não sabe lidar com Jiseangues. O moleque pode ficar relaxado. Elas jamais falariam algo tão secreto assim, porque sabe a consequência. O Prota diz que tudo bem, mas questiona qual vai ser o plano B, caso ele encontre alguém que conheça o verdadeiro Sayoji. O chefe explica que o verdadeiro Yuya não é muito sociável. Ele é um excêntrico que vivia trancado na casa de jogos. A chance de ver alguém que conheça o verdadeiro é basicamente mínima. O Prota não gosta muito da ideia de ignorar essa possibilidade. No final das contas, é a vida dele que tá em jogo. Mas o Yamada rebate, dizendo que não estaria tão relaxado se soubesse o valor da
daquelas certidões. Fora que a grana que o Prota vai apostar é extremamente alta. O Prota diz que tudo bem. Mas uma pergunta: quais jogos de azar rolam no clube G-Mope? O Yamada explica que lá tem de tudo. Vai de roleta até mahjong. Mas o foco principal são os jogos de grande escala. Mas na verdade, o principal jogo é o poker. O Prota fica pensativo sobre a palavra poker. Na verdade, isso pra ele foi até uma surpresa. Ele questiona por que o jogo é poker e não mahjong. Ele jurava que mahjong era o mais popular entre os japoneses. O Yamada relembra que a maioria dos frequentadores do clube são fuzileiros navais, e é impossível jogar mahjong num navio que balança. O Prota então pergunta com quanto o chefe quer começar a aposta, quanto eles vão ter de cash pra gastar. O Yamada responde que 3.000 won. O Prota não fica muito feliz com isso não. Ele diz que fez 6 vezes esse valor no jogo de ontem. Ele até tinha expectativas altas, mas parece que infelizmente não vai ser isso tudo. O Yamada manda o moleque parar de se gabar. Querendo ou não, 3.000 won é um salário de 100 meses de um trabalhador de Joseon. Fora que o Prota vai ganhar de 5 a 10 mil toda noite. O Prota diz que beleza, mas o Yamada tem que permitir que ele perca cerca de 20.000 won durante um tempo. Na hora que escuta isso, o Yamada até fica vesgo. Ele pensa que com certeza ouviu alguma coisa errada. Mas o Prota confirma que é isso mesmo. Ele vai torrar 7.000 won por dia durante 3 dias. Rapaz, o homem da Yakuza fica bravo dessa vez e até chama o Prota de desgraçado. Ele pergunta se o garoto tá brincando de novo. O motivo dele ter feito o contrato foi por acreditar nas habilidades do Prota. Porque se for pra perder dinheiro, até um idiota como o Baba conseguiria. O Prota diz que de fato, ele tem razão. Perder dinheiro é algo que qualquer pessoa pode fazer. Mas não é qualquer pessoa que sabe perder dinheiro com frieza. Talvez essa seja a linha que separa os bons jogadores dos ruins. O Yamada não entende muito bem a lógica do Prota, então pergunta o que ele quer dizer com perder dinheiro com frieza. Bom, pra explicar melhor o cenário, o Prota pede pro Yamada se imaginar como um nobre do clube. Imagina que de repente vem um jovem desconhecido e começa a ganhar toda a grana, justamente no primeiro dia. Ele iria gostar desse tal jovem? Fora que se novato ia acabar se tornando bem suspeito, e todo mundo ficaria de olho nele. O Yamada fala que é impossível dele gostar de alguém que acabou de levar todo o seu dinheiro. O Prota fala que é exatamente isso. Se ele ganhar o dinheiro do cara, ninguém mais vai querer sentar na mesa com ele. Não adianta nada você ser muito bom em prever as cartas, sendo que ninguém tá querendo jogar com você. O Yamada então pergunta se o plano é distribuir dinheiro, só pra parecer um pateta pro pessoal de lá. O Prota diz que é isso, mas ele vai perder dinheiro de forma espetacular. A ideia é parecer um nobre desocupado e cheio de dinheiro. O Yamada dá uma refletida e não gosta nem um pouco da ideia. Ele vai ter que queimar 20.000 nos 3 primeiros dias. Mas mesmo contra o seu gosto, ele acha que a ideia parece fazer sentido. Se a reputação do garoto ficar ruim, o plano todo vai se acabar, concordando em perder dinheiro como cartão de visita. O Yamada avisa que 20.000 é exagero. Ele pede pro Prota diminuir esse valor. Enquanto toma o seu chá, o Prota comenta que mesmo que ele perca esses 20.000 won, isso não significa que o senhor Yamada também vai perder esse valor. O Yamada se estressa de novo e pergunta o que o garoto tá falando. Por acaso ele acha que um dos chefes da Yakuza não vai saber o que é soma e subtração? O Prota, dando um sorrisinho, explica que quando ele perde dinheiro, é só o Yamada redirecionar o dinheiro pra ele. O Yamada fica surpreso com essa explicação. Até pergunta se é realmente possível fazer esse tipo de truque lá. Eles não vão ser os responsáveis por dar as cartas, então provavelmente é bem mais complicado. O Prota fala que se ele não pudesse fazer algo do tipo, nem teria se metido numa enrascada tão grande. Com tudo explicado, o Yamada finalmente concorda com o plano. Ele fala que a operação vai começar daqui a 2 dias. Até lá, as marcas de soco que o Baba deu no rosto dele provavelmente vão ter sumido. Além disso, por algum acaso o Prota conhece o vocabulário dos nobres? Infelizmente, eles adoram falar de um jeito antigo e pomposo. O Prota responde que já leu um romance antigo, mas é difícil de imaginar a personalidade dos nobres de hoje em dia. O Yamada fala que com isso, o garoto não precisa se preocupar. Os nobres são pessoas de pavio curto, iguaizinhas a ele. Na cena seguinte, os 2 últimos dias se passaram. Agora o Protinha tá lá se arrumando, mas o Baba, que tá sempre azedo, fica lá, bolado, mandando a moça parar. Ele diz que o carro já tá esperando lá embaixo. A garota então se abaixa, pedindo desculpas, mas o Protinha segura a mão dela, impedindo a garota de sair. Ele então chama a atenção do Baba em voz alta, para que todo mundo ouça. O Baba pergunta o que tá acontecendo, mas o Prota questiona se ele tem noção da importância do trabalho de hoje. O Baba diz que sabe muito bem, é por isso que ele tá falando pro Prota se apressar, mas o Prota responde que mais importante do que ser rápido é que ninguém pode intimidá-lo nesse trabalho. E nesse momento, o Baba tá começando a irritar ele profundamente. O grandão fica revoltado com a ousadia do Prota, mas ele vai fazer o quê? Bater no garoto? Por último, o garoto fala pro Baba descer e esperar lá fora. Infelizmente ali, ele só tá atrapalhando. O
grandão fica revoltado como sempre, mas dessa vez não tem muito o que fazer, então ele desce as escadas. O nosso garoto pensa que o Baba deve estar irritado. O amor não correspondido pela Tsubaka tá sendo roubado por um garoto de Joseon. A Tsubaka se desculpa com o Prota, dizendo que a culpa de tudo é toda dela, mas o garoto a tranquiliza, dizendo que a culpa de nenhuma forma é dela. É impossível ela ter culpa de outro cara ser um idiota. A Tsubaka fica toda sem jeito, chamando o Protinha de jovem mestre. E rapaz, logo em seguida ele taca-lhe um beijão. Realmente a gente pode dizer que os dois estão bem próximos. Na cena seguinte, já estamos a caminho do Clube Gemup. Dentro do veículo, o Baba fala que é melhor o Prota fazer um bom trabalho, porque no momento que ele falhar, rapaz, o Baba vai arrancar pedacinho por pedacinho dos dentes dele. Mas o nosso garoto não se intimida. Na verdade, ele fala que se o Baba continuar sendo grosso, ele vai pedir pro Oyabun um dedo do Baba de presente. Rapidinho, grandalhão, cala a boca, porque ele sabe que isso é muito provável de acontecer. Ainda mais se o Prota der certo e ganhar bastante dinheiro. A história explica que é uma tradição da Yakuza remover os próprios dedos quando um superior se irrita com você. Isso, digamos que é um pedido de desculpa, mas um pedido de desculpa bem doloroso. Bom, depois dessa pequena discussão, o carro continua o seu caminho, vendo de longe a cidade se aproximando. O Prota pergunta se é ali o local. Depois de um tempo, eles já estão dentro do clube, e já deu pra ver que tá lotado de carro de luxo. Matutando e calculando na cabeça, o moleque pensa que cada carro daquele ali deve valer em torno de 20 mil won. Se todos fossem vendidos, ele conseguiria lucrar aí em torno mais ou menos de 100 mil. Entrando no local, o moleque percebe que o casal que tá ali perto tem roupa de grife. Realmente ele não tinha opção, tinha que vir com um terno caro. Se aproximando, o Yamada recebe, chamando ele de Sr. Sayoji. O Protinha cumprimenta o Yamada, fingindo que nada aconteceu. Mas o Yamada chega pro garoto e fala que é bom ele não dizer que tá sendo intimidado por todo aquele luxo, porque se ele tiver, com certeza os dois vão estar em apuros. Mas o Prota só responde se ele pareceu intimidado quando um Yakuza coberto de tatuagem ameaçou arrancar a sua língua. Ah, e lembrando, isso aconteceu no dia anterior. O Yamada diz que tudo bem. Sendo assim, então eles podem entrar. O recepcionista dá as boas-vindas ao Sr. Yamada e pergunta quem é essa pessoa que tá acompanhando ele. O chefe apresenta o Prota, dizendo que ele é Sayoji Yoya, diretamente vindo de Kyoto. O recepcionista fica de queixo caído, digamos assim, se perguntando se ele é realmente da família famosa Sayoji, a família dos Saigaki. O chefe dá um sorriso e confirma que sim. O recepcionista se curva na hora. Ele diz que é uma honra gigantesca receber o Sr. Sayoji no clube, com toda a educação do mundo. Ele pede para que o Prota escreva seu nome no livro do clube, no caso, o livro de visitante. Pegando a caneta, o Prota pensa que até aquele instante tá tudo indo como o Yamada planejou. Pelo visto, o Yuya chega a ser tão importante que o garoto tem que deixar o seu nome registrado no livro. Fazendo aquela jogada e brincando, o Yamada fala que nome e sobrenome não importa, muito menos reputação. O que importa é a herança bem grande que ele herdou. Mas enfim, chamando o Sayoji pra entrar, os dois se dirigem à porta. Lá dentro, o ambiente parece bem animado. Temos várias pessoas ricas enchendo a cara e conversando no bar. Claro que com o Prota e o Yamada não ia ser muito diferente, não é mesmo? O Prota até brinca com a situação. O Yamada conseguiu transformar um órfão num prodígio de Kyoto. E isso, claro, em apenas 2 dias. O Yamada sorri e fala que ele é bom no que faz. Ele continua dizendo que o mordomo vai avisar os superiores sobre a sua chegada. Enquanto o Yamada tava lá, conversando com o Prota, falando que vários burgueses vão se interessar nele, principalmente por conta das suas filhas, alguém toca no seu ombro. Esse senhorzinho aí de bigode cumprimenta o Yamada. O Yamada, claro, cumprimenta o homem de volta, chamando ele de Presidente Takahashi. O Takahashi olha pro lado e vê um garoto sentado do lado dele. E na hora já pergunta quem é aquele rapaz bonito? Que isso, Takahashi? Tá achando o nosso garoto bonito? Bom, o Yamada, todo orgulhoso, apresenta o Prota, dizendo que ele é Sayoji Yoya, um prodígio de Kyoto. O presidente do clube aperta a mão do nosso garoto, dizendo que ele realmente tem cara de nobre. Dá pra ver o ar de elegância e dignidade no garoto. Esse Takahashi tá elogiando demais, hein? Sei não, hein, Prota? Sai disso aí, hein? Que isso aí é rua escura. Enquanto aperta a mão do Prota, o homem se apresenta como Takahashi Jiro. Ele administra algumas pequenas fábricas, mas essas pequenas dele com certeza são fábricas gigantescas. Mas agora mudando de assunto, o que eles acham de se juntar numa mesinha de pôquer? O Prota olha pro Yamada e o Yamada olha pro Prota. O garoto coça a cabeça, dizendo que tá um pouco envergonhado. Infelizmente, ele não é muito bom no pôquer, mas como é um convite do Takahashi, o Prota aceita e diz que vai dar uma chance, vai. O Takahashi fica animado e convida todo mundo pra ir junto. O nível de habilidade de todos os três é o mesmo. O ideal é ir ali conversar e se divertir um pouco, nada demais. O Yamada começa a sorrir e recusa educadamente. Ele explica que honestamente prefere jogar Mahjong. Caminhando, o Takahashi diz que também não joga pôquer há muito tempo, mas o pessoal da Maria ali não manja muito de Mahjong, então meio que ele joga o que os
os outros jogam também. O Prota, que começa a observar tudo ao redor, percebe que o cara fala como se não tivesse nem aí, mas dá pra ver pelos seus passos que ele tá cheio de empolgação. Claramente é um viciado em pôquer. O Takahashi leva todo mundo pra uma sala e pergunta se tá aconchegante o suficiente. O Prota pensa que tudo ali é puro luxo. De iluminação, tem um lustre enorme. Deve valer mais do que a vida de muita gente, isso com certeza. Até mesmo as paredes do local são decoradas com quadros chiques e caros. Na mesa de pôquer, um dos jogadores cumprimenta o Takahashi e avisa que ele chegou na hora certa. O Takahashi dá uma gargalhada e pergunta pro cara se ele tá ali pra tirar o dinheiro dele de novo. Bom, depois de um pequeno tempo, todo mundo se senta na mesa de pôquer. Ela já tá repleta de bebida e ficha. O Takahashi se aproxima do Prota e sussurra pra ele ter cuidado. O Tenente Matsui é um jogador perigoso que vai levar todo o dinheiro dele num piscar de olhos. O Matsui fala que também não é assim, calma lá. É errado espalhar esse tipo de fofoca sobre ele. O verdadeiro mestre do jogo aqui é o presidente Fujikawa. O Fujikawa, que até agora tava quietinho no seu canto com seu bigodinho safado, só observa a situação e não diz nada. Realmente, o cara não parece muito amigável, sabe? O Prota que tá sempre com a percepção em dia. Imagina que aquilo ali é o que chamam de batalha de raciocínio entre iguais. Bom, existe dois tipos de pessoas numa mesa de pôquer. Aquelas que acreditam que podem ganhar e aquelas que já estão destinadas a ganhar. Como disse um tal de Dostoiévski, todos que entram num antro de jogos de azar acreditam na possibilidade. É por essa crença toda que sempre eles viram presas fáceis. O Matsui se vira pro Prota e pergunta se ele sabe as regras do pôquer. O garoto coça a cabeça e responde que não joga com frequência, mas se lembra do básico, tipo a sequência real do mesmo naipe ser a mão mais alta, no caso a mão mais forte. O Matsui fala que isso é o suficiente, o resto ele pode aprender pagando um preço pela experiência, ou seja, perdendo dinheiro. O Prota dá um sorriso e pede pra que eles vão com calma. É a sua primeira vez ali, então dá uma aliviada, né? Quando o Prota se levanta, o Takahashi pergunta pra onde ele tá indo. O garoto fala que deixou sua carteira na bolsa, então tá indo ali pegar um pouco de dinheiro. O Takahashi sorri e diz que não precisa. Primeiro eles jogam com ficha e depois acertam um saldo antes de irem embora. O funcionário do clube se aproxima e pergunta pro Prota quanto de ficha ele vai querer. Fingindo surpresa, o garoto pergunta se eles realmente vão confiar assim do nada num estranho. Será que não vai ter nenhum problema? O Matsui então pergunta com um sorrisinho debochado se um homem do grande império japonês voltaria atrás na sua palavra. Digamos que o Prota não gosta muito bem do que ele falou. Como é que o cara quer falar de honra depois de passar a perna numa nação inteira como o Joseon? Isso com base em mentiras e truques. Mas como ele tem que manter o fingimento, o moleque bota um sorriso no rosto e responde que tá tudo bem. Por agora ele vai trocar 6.000 won. Isso deixa os outros jogadores bastante surpresos. O Prota pede para que o funcionário troque essa quantidade de dinheiro em fichas. O Takahashi e o Fujikawa também ficam completamente chocados. Eles nem sequer entendem a jogada ousada do garoto. O Matsui, com um sorrisinho malicioso, pensa que a aposta normalmente é 3.000. O dobro disso com certeza vai fazer com que todo mundo ache que um presa fácil entrou na mesa. O funcionário entrega as fichas, mas antes disso, avisa que uma taxa de 5% sempre é descontada. Agora ele tem 5.700. O garoto pensa que essa taxa é até que bem conveniente pro clube. É assim que esses safados do clube Gemope bancam as festas grandes, os banquetes luxuosos. É daí que vem a bufunfa, meu amigo. O Prota, naquele espírito empreendedor, já começa a fazer o cálculo. Se 10 pessoas trocarem a quantidade média de fichas por dia, isso aí já dá um lucro de 1.500 won. Isso falando de 10 pessoas. Imagina aí, 600, 1.000 em um dia só. Pois é dinheiro a rodo. Mas esquece isso porque o funcionário tá se preparando para embaralhar o baralho. O homem pergunta para todos se ele já pode começar. O Mitsui é o primeiro. Ele joga a ficha na direção do homem e manda começar a distribuir as cartas. A história explica que a taxa de entrada para cada rodada é de 10 won. Segurando sua ficha na mão, o Prota pensa que até parece pouco, mas só parece. Isso aí é o equivalente a um salário de 10 dias de um trabalhador comum. Mas, né, pra rir tem que fazer rir. Então ele joga a ficha. Que fique claro que isso aqui é um jogo bastante perigoso. Antes que você perceba, depois de perder algumas rodadas, você já jogou fora mais que o salário médio, meu queridão. Se virando pro Takahashi, a gente vê que a expressão na cara dele parece um pouco de preocupação. Ele tá pensando no que fazer, mas dando um sorrisinho de leve, ele já pensa na próxima jogada. Jogando mais 2 fichas, ele diz que a sua mão não tá boa, infelizmente. Mas a gente sabe que isso aí não parece muito verdade, né? Um outro jogador puxa sua ficha pra frente e diz que vai pagar pra ver isso mesmo. As moedinhas grandes começam a vir pra mesa, rapaz. O valor começa a aumentar. Pra continuar a rodada aqui, já saiu de 10 won pra 50. O tempo passa e a partida continua. Mas claro, a tensão de perder aumenta em cada segundo. Reparando em tudo, se você prestar atenção, entre todos os jogadores, o soldado Mitsui é o mais cauteloso. Enquanto todo mundo aumenta a aposta de forma meio que aleatória e sem pensar muita coisa, o Matsui espera por uma mão um pouco melhor.
Assim ele consegue aproveitar o lucro quando a hora certa chega. O Takahashi comenta que o Sr. Sayoji perdeu de novo e pergunta pra ele o que vai fazer agora. Metendo o Miguel, o Prota diz que, bem, por mais que ele tenha perdido, deu pra pegar o jeito da coisa, ele tá começando a se divertir. O Takahashi, digamos que fica um pouquinho irritado e diz que não adianta nada. Por mais que ele chegou um pouquinho perto da vitória, perder dinheiro não muda nada, meu amigo. Perder, perdeu. Chegando perto da vitória ou não, o garoto dá uma risada e explica que a emoção de chegar no momento final faz a perda valer bastante a pena. Mas o Takahashi fala que teria sido melhor se ele tivesse tirado outro rei na última carta. O Matsui comenta que não consegue acompanhar esse otimismo sem fim daquele nobre. O Prota diz que calma, peraí, a era dos nobres já acabou há muito tempo. Não existe mais privilégio pra nobreza feudal. Como todo mundo já reparou, o garoto é bastante jovem, então podem ficar à vontade pra chamar ele de Sayoji-kun. Mas, Prota, melhor não, cara, vai por mim, melhor não. Essa história de chamar de Sayoji-kun fica meio estranho. O Takahashi fala que não. Negativo. Ele é descendente de uma família de prestígio e já teve até um primeiro-ministro na família. O Prota diz que sim, realmente. Mas tudo bem, pode chamar o garoto de uma forma informal. Rindo bastante, o Takahashi começa a dizer que tá gostando bastante do garoto. Tá até se sentindo um pouco culpado por estar arrancando dinheiro dele. Não, com certeza ele não tá. O Protinha, mantendo a humildade, responde que tá sempre pronto pra jogar, seja a qualquer hora ou a qualquer dia. O Takahashi se empolga e diz que aquilo é uma provocação ousada. Será que o garoto tá querendo dizer que a sua carteira não tem fundo? É isso mesmo? Mas é nesse momento que o Yamada entra na conversa. Ele comenta que o apelido do garoto é Prodígio de Kyoto, e esse apelido não foi dado à toa. O garoto se vira pro Yamada e pede pra que ele não fale desse jeito, porque aí fica parecendo que ele parece um pardal, tipo, exibido pra caramba, sabe? Mas o Yamada fala que só tá dizendo que na companhia de cavaleiros tão bons, o garoto tá disposto a pagar um preço sem hesitar. Mas enfim, vamos deixar isso de lado, porque outra partida vai começar. De novo, as cartas são distribuídas. O nosso garoto dá uma pequena olhada para suas cartas. E aí você imagina, nossa, pela cara do Prota, com certeza foi uma carta bem ruim. Mas não foi não. Ele recebeu um trinca-ases. Digamos que é a mão mais forte pro jogo. Só que o garoto não fica muito feliz com isso. Na verdade, é um problemão. Lembra que o plano dele era perder de propósito? Mas que seja, o garoto decide mostrar uma das suas cartas. Ele revela o As de Ouro. Com essa jogada feita, todos na mesa continuam a partida normalmente, sem imaginar que o Prota realmente está com trinca-ases. Enquanto dá um gole na bebida, o Prota pensa que ele é tão bom que até pra perder fica difícil. O Takahashi comenta que, pelo visto, a sorte tá do lado do Sayoji. De cara, o moleque mostrou logo um As. O Prota diz que realmente, a sorte às vezes pode ser invocada. Dessa vez, ele pediu ao Deus da Sorte uma boa mão, e ela realmente veio. O Sayoji explica que naquela versão de jogo, o As de Ouro é a carta mais forte. Mas calma que não é só o Prota que também tem mão forte, né? Um valete com 5 de espadas foi mostrado. Logo em seguida, mais um puxa suas cartas. A gente tem um 6 e um 7 de ouro. Por último, outro jogador mostra sua carta, todo sorridente. Ele tem um par de 2. Então, pelo visto, isso aí também é uma boa jogada. Então pelo visto, essas daí são as cartas do Takahashi. O safado, logo aumentando a aposta, comenta que a sorte tá virando pro lado dele. Também aumentando a aposta, o Fujikawa decide continuar. Ele diz que não vai desistir por conta de 2 pares nem tão cedo. Percebendo a jogada, o Prota já imagina que o Fujikawa tá escondendo uma mão ainda mais forte. Se não tivesse, com certeza não estaria aumentando a aposta. Rapaz, pelo visto, todo mundo vai continuar. As fichas são jogadas na mesa. E pelo visto, o povo tá curioso pra saber o que vai dar. Tá todo mundo pagando pra ver, literalmente. Com o Prota também não vai ser muito diferente. Ele não só pagou a aposta, mas também aumentou ela pra 70. Sim, tava em 20, mas o safado aumentou pra 70. A rapaziada ao redor fica chocada com a aposta do garoto. Por que ele estaria sendo tão agressivo assim? Até a Takahashi começa a suar frio. O Bigodinho fala que já que o Sayoji finalmente conseguiu uma mão boa, eles deveriam deixar ele ter uma primeira vez. Pelo visto, o Fujikawa concordou. Ele diz que tá fora. O Matsui, pelo visto, não vai sair. Ele decide apostar e pagar pra ver. Sendo assim, o funcionário vira a 5ª carta, dizendo que vai começar pelo jogador com 2 pares. Assim que o Takahashi vira sua carta, adivinha, ele tem um 2 de espada. Bicho sortudo. Todo sorridente, ele fala que aquela rodada ali é dele. Impossível alguém ter alguma carta mais forte. Os jogadores começam a comentar que deram asas a um tigre. Infelizmente, essa partida é dele. Um dos militares japoneses até que também tem uma carta muito boa. Uma carta não, uma jogada. O Matsui também não tá muito atrás. Ele precisa apenas de uma carta para conseguir completar um fush. Enquanto isso, o Takahashi tá pressionando toda a mesa com a sua jogada. Ele até se vira pro Prota e debocha que o aumento de aposta dele acabou ajudando bastante o gordinho. O Prota dá um sorriso sem graça e diz que realmente foi sem querer.
querer, mas foi isso que aconteceu. O Takahashi fala que tá tranquilo, mas já que ele aumentou a aposta, então o gordinho também vai aumentar pra 200 won, de uma vez só, meu amigo. O Matsui comenta que o gordinho tá ousado, rapaz. Tá avançando dessa forma, desse jeito todo imprudente? Tá tão confiante assim? O Takahashi responde que tem 2 trincas na mesa, bebê. Apostar nesse nível, digamos que seja uma etiqueta básica. O Matsui fala que beleza, meu patrão. Então ele vai pagar pra ver o que acontece. O último soldado decide desistir da rodada. Não vale a pena, é muito dinheiro. Fora que ele nem vai conseguir completar sua jogada. O Prota começa a calcular suas opções. Se ele pagar 200 won agora, o máximo que ele vai poder aumentar é um valor bem específico. Mas que seja. Lá vai a pilha de ficha. Vendo a quantidade de dinheiro que o Prota tá deixando, o Matsui de novo fica impressionado. Mas não só ele, como todo mundo, né? Toda hora que alguém tem uma jogada boa, o moleque vem e coloca um bocado de dinheiro. Dá até a impressão que ele vai ganhar, mas no final nunca ganha. O Protinha diz que vai deixar na mesa 500 won. Vamos ver se essa brincadeira não vai ficar divertida agora. O Takahashi fica com raiva. Tipo, por que o garoto tá aumentando a aposta com 2 trincas na mesa? Não faz sentido isso. A não ser que ele tenha uma carta maior. Analisando as cartas do Prota, ele vê um as de ouro, um valete de paus e um 6 de copas. O bigodudo percebe que o garoto não tem chance. Ele não tem uma jogada boa, fora que os naipes são todos diferentes. Isso significa que ele só pode ter uma trinca ou 2 pares. Se for parar pra pensar, 2 6 já estão fora do jogo. Isso tá no valete do Matsui. Então o verdadeiro perigo só pode ser aquele as que o Prota revelou. Mas que se lasque, ele vai pagar a aposta agressiva do Prota. Se é 500 mil a jogada, então vambora. Ele vai pagar pra ver. O Matsui diz que tá fora. Não, a situação tá muito problemática. Ele é basicamente um coelho no meio de 2 lobos. Não tá valendo a pena. Bom, a 6ª carta é distribuída. A carta do Rei de Paus, lá ele, vai direto pro Takahashi. O Prota, diferente, recebe o 7 de espadas. Mas isso completou a sua mão. Rapaz, o Takahashi olha pro garoto com o suor escorrendo pelo rosto. A tensão é gigantesca. O Prota, por outro lado, tá calmo e confiante. Tá tranquilo como um lago. O Mano Bigode fala que se o Sayoji não tivesse aumentado primeiro, ele teria aumentado ainda mais. Então tá decidido, ele vai continuar indo com tudo. O Protinha diz que é isso. Essa é a expectativa, meu amigo. O garoto joga a ficha na mesa, apostando mais 1000 won. A atenção na sala claramente aumenta. Tipo, agora a gente tá falando de aposta de alto nível. Alto nível não, alto investimento. No Fujikawa fala que o garoto tá ficando maluco. Tem 2 trincas na mesa. Por que ele tá apostando tão alto? Pra ter essa coragem toda. O moleque deve estar segurando uma trinca de ases. Outra pessoa comenta que não adianta. O jovem nem sabe que o Takahashi tem na mão. Pode ser muito bem um full house. Ou até mesmo uma quadra. Bem, essa jogada do garoto não foi inteligente, de jeito maneira. O Fujikawa fala que mais ou menos. A última carta 2 ainda não apareceu na mesa. Talvez esse garoto desconhecido, porque ninguém sabe quem é, finalmente tenha, uma pequena chance. O Takahashi, ao contrário, fica ali, pensativo. Tá analisando tudo com cuidado pra tomar uma decisão certa. Mas, que se lasque, ele vai pagar pra ver. Se o Sr. Sayoji tá bem agressivo hoje, ele vai ser mais ainda. O velhinho até comenta que não joga pôquer com frequência, mas ele nunca pensou que seria forçado a jogar na defensiva, com 2 trincas na mesa. Dá pra ver que o Takahashi tá um pouco nervoso. Não, um pouco não. Ele tá claramente nervoso. Até fechou as mãos e elas estão tremendo, hein? A partida, felizmente ou infelizmente, tomou um novo rumo. A pressão é tanta que o Mano Takahashi começa até a suar frio. Digamos que não dá pra saber o que vem a seguir. Ainda mais porque o miserável do Prota tá com um sorrisinho confiante. Isso claramente deixa o clima mais tenso. Bom, o funcionário avisa que tá na hora do bigodinho fazer a aposta. Chegou a vez dele de novo. O Takahashi meio que fica sem palavras. Começa até a gaguejar. Ele não sabe qual vai ser a sua próxima jogada. Mas o funcionáriozinho diz que tá na vez dele, meu amigo. E é melhor acelerar. O Takahashi olha a sua mesa e percebe que não tem muita ficha sobrando. O idiota não percebeu que era só aquilo que tinha. Mas e agora? Que tipo de aposta ele vai fazer tendo apenas 150 won? O Prota então intervém e manda o funcionário dar mais fichas pro presidente Takahashi. O funcionário do clube responde que infelizmente isso não vai ser possível. O Prota pergunta na hora o porquê não. Será que só pode receber ficha uma vez por noite? Bom, o mestre da mesa explica que isso é uma regra do clube. Você só pode apostar com as fichas que já estavam na mesa desde quando o jogo começou. Mesmo se fosse entregue novas fichas pro Takahashi, ele só vai usar na próxima partida, não nessa. Pelo visto, o Prota não era o único que sabia disso. Sei lá, parece que os outros dois ali também estão surpresos. O Prota entende que essa daí é a regra na maioria das mesas de pôquer. Mas mesmo assim, o Prota insiste e pergunta o que aconteceria se ele, que tá jogando contra o próprio Takahashi, concordasse com a troca. O
mestre da mesa diz que não tem jeito. A regra do clube é clara sobre isso. Não dá pra mudar por conta de vontade própria. Mas é aí que de repente o Takahashi começa a rir alto. Ele diz pro Sayoji que tá tudo bem. As regras pra ele não são novidade. É só que ele acabou se empolgando no calor do momento e acabou, bem, ficando sem dinheiro. Mas enfim, é bom eles terminarem o jogo. Sem muita opção. Ele coloca os seus 150 pra rolo. Bom, aquele ali é o seu all-in. Então não faz sentido aumentar a aposta. O Prota fecha os seus olhos e diz que tudo bem. Ele coloca um bolo de ficha na mesa. Provavelmente os mesmos 150 do Takahashi. O mestre anuncia que agora eles vão revelar o vencedor da partida. O Prota olha o Takahashi e o Takahashi olha o Prota. O silêncio acaba tomando conta da sala. Tá todo mundo ansioso pra ver o resultado. Mas é aí que o Takahashi dá um sorrisinho safado? Ele tem alguma coisa, ele tá escondendo, tenho certeza. Ele vira a sua última carta, um 2 de ouros. O safado do Takahashi completou uma quadra de 2, uma mão praticamente imbatível. Na hora alguém começa a puxar as palmas. A rapaziada fica feliz pela vitória do Takahashi. Realmente foi impressionante. Por um momento, eles até pensaram que, talvez, o velho ia perder. O Prota também bate palma e até diz que é incrível o homem ter conseguido aquela jogada no final. Mas é aí que o Fujikawa se vira pro nosso garoto e pergunta qual é a mão dele. Até brinca perguntando se o Prota também não tinha uma quadra, mas o garoto fala que não. Ele não conseguiu uma mão tão forte assim. O Prota revela suas cartas e mostra que conseguiu uma trinca de ases, como a gente já tinha visto. O garoto fala que acabou com uma trinca, mas qual mão o Takahashi achava que ele tinha? O bigodudo diz que pensava que o Prota pelo menos tinha um full house. O Protinha ri meio sem graça e diz que realmente ele estava mirando num full house, até mesmo numa quadra. Mas a sorte, infelizmente, não estava do seu lado. Mas tá bom, dá pra entender, porque também não é fácil conseguir uma mão dessa. É por isso que ela acaba se tornando bem valiosa. O Takahashi então pega sua carta escondida, se preparando pra revelar um grande segredo, digamos assim. O Asuka esse tempo todo tava perdido, tava com o safado do Takahashi. É por isso que ele tava tão confiante. Ele sabia que a quadra de ases nunca apareceria. Fingindo surpresa, né? Porque o moleque é muito bom. O Prota diz: então é aí que tava a carta. Por isso ela nunca apareceu. O Takahashi, vendo a reação do Prota, começa a fica pensativo. O bigodinho pergunta pro moleque o porquê que ele insistiu na aposta, sendo que ele só tinha uma trinca. Se a aposta por acaso aumentasse, o garoto ficaria em desvantagem. Mas com certeza ele achou que o Takahashi não conseguiria nenhum full house. Só que o infeliz conseguiu. O Fujikawa comenta que foi meio que burrice. Ele realmente acreditou que poderia ganhar só com uma trincazinha. O Prota só diz que o Takahashi fez uma mão tão boa que seria uma pena não aproveitar a emoção da aposta. O Takahashi começa a ficar confuso. Como assim? Do que esse moleque tá falando? O Prota então explica que de todas as cartas possíveis, o homem tinha um simples 2, mas mesmo com isso, ele conseguiu tornar uma das cartas mais básicas do poker numa grande estratégia, por mais que o garoto tivesse um 3 ases. Fora que o Takahashi aguentou a pressão e no fim, criou uma mão melhor do que a que ele já tinha. Perder dinheiro no jogo desse, segundo o Prota, é uma honra. Só ele pra ver honra em perder dinheiro mesmo. O Matsui, que já caiu no papo do vigário, comenta que realmente a jogada foi impressionante. Digamos que ouvir a palavra do Prota fez o jogo parecer ainda mais extraordinário. O pessoal já tá até comentando que o Sayoji é um homem notável. O Takahashi, inflado pelo ego, agradece e oferece uma rodada de bebida pra todo mundo. Ele vai pagar pra comemorar a incrível vitória. O bigodinho também faz questão de se levantar e virar diretamente pro Prota. Ele agradece o garoto por ter dado uma experiência e uma vitória como essa. O Prota diz que não precisa agradecer. Foi uma honra testemunhar uma jogada brilhante como aquela. Fora que é pro bigodinho só chama ele de Sayoji-kan. Apesar de ser bem estranho, né, Prota? O Takahashi dá uma risada e até concorda. Ele finalmente chama o garoto de Sayoji-kan. Mas enfim, eles vão beber ou não vão? O Protinho começa a ativar o modo análise. Pra ele, dá pra entender que é difícil se acalmar depois de ganhar com uma quadra. Mas no fim das contas, os ganhos nem foram tão grandes. O Matsui se levanta e diz que eles também deveriam fazer uma pausa pra respirar. O Fujikawa concorda. Ele até diz que depois de ver uma mão tão alta como essa, a realidade fica meio turva. Continuar jogando agora não faz nem mais sentido. Mas sabe o que faz sentido, meu amigo? Bebida. E muita de preferência. Aquele uísque do mais caro. Ou talvez, sei lá, umas goladas de martini. Enquanto o grupo comemora, o Takahashi fala que essa noite é pra ninguém se segurar. É pra cair até beber, meu amigo. Não, pera. É o contrário. É pra beber até cair. Enquanto todos caminham, o Takahashi pergunta pro Prota se ele sabe o quanto ele ficou apavorado quando o garoto maldito aumentou a aposta. O bigodinho pensou seriamente em desistir. O Prota fala que
tá bom. Mas os olhos deles, na hora, contavam algo totalmente diferente. Era tipo, olha esse moleque, eu não posso perder pra um novato. Sorrindo, Takahashi fala que realmente ele desvendou o mistério. O Fujikawa diz que mesmo assim, a ousadia do Sayoji em pagar mais fichas pro oponente, mesmo tendo uma carta ruim, foi impressionante. Mesmo com o inimigo na mesa, o garoto manteve o espírito do verdadeiro cavaleiro. Isso até lembrou o conto do Eusuji Kenshin. Ele enviou sal pros seus inimigos. O Prota dá uma risadinha sem graça e pede pra eles pararem. Para com essas brincadeiras gostosas, meu amigo. Estão começando a me deixar envergonhado. Bom, depois de um tempo, o Protinha tá lá, tomando um gole da sua bebida. A bajulação e a conversa continuou a noite inteira. Quem se aproxima é o nosso mano Yamada, dizendo que o Sayoji realmente é incrível. Em apenas algumas rodadas, o garoto se tornou um dos membros mais populares dos jogos de pôquer. Mas a pergunta é, a partir de que momento o garoto começou a calcular as suas jogadas? O Protinha pergunta se ele acredita que foi desde o momento que ele recebeu os 3 ases. Rapaz, eu não sei por que não, mas o Yamada ficou chocado com a revelação. Ele fica meio sem acreditar no que ouviu. Mas pra mim, sei lá, isso é normal? Não era pra ser normal, não? O Yamada pergunta pro garoto se ele realmente tá falando que conseguiu ver através das 52 cartas. Traduzindo, o Protinha, assim que recebeu as suas 3 cartas, conseguiu calcular todo o jogo. Basicamente, quem tava com o quê? Ele sabia a carta de cada um. O Protinha diz que o pai é bom, meu amigo. Claro, ele não tem superpoderes, quer dizer, não na cara dura, né? Mas consegue ouvir a história de cada rodada. Ele simplesmente guia o jogo numa direção mais favorável quando sente a mudança de energia. Papo de maluco, papo de psicopata, papo de hospício, mas funciona. Mas é nesse momento que, entre aspas, uma luz acende na cabeça do Yamada. O cara finalmente entendeu o que é perder com estilo. Antes, aquela história toda do Prota de perder dinheiro parecia muito papo furado. Quando que perder dinheiro é bom? Mas agora faz bastante sentido. Com apenas 2.000 won, o garoto conseguiu botar o clube inteiro no bolso. É nesse momento que o nosso nobríssimo, digníssimo Takahashi aparece. O Bigodinho diz que eles vão começar a próxima rodada e chama o garoto pra ir com eles. O Prota diz que é pra agora, meu patrão, mas espera um pouquinho. Sorrindo, o Yamada comenta que o garoto conquistou completamente o grande magnata Takahashi. O Prota pergunta se ele é tão magnata assim. Ele realmente é um empresário tão importante? A única coisa que ele ouviu é que o safado tem umas pequenas empresas, quer dizer, pequenas fábricas pra ser mais exato. O Yamada explica que empresários japoneses adoram minimizar o seu sucesso. Quando ele diz pequeno, na verdade significa bem grande. Se for falar de riqueza, ele tá entre os maiores do clube. Ele é até dono do maior moinho de arroz de Joseon. O Protinha fica surpreso e até pergunta se aquele moinho de arroz enorme lá no porto é do Takahashi. O Yamada fala que é dele mesmo. Aquele negócio do presidente Takahashi. Além de tudo, ele administra a cervejaria Takahashi. E logo ele vai abrir uma fábrica de gelo. Ele tá pretendendo fazer esse negócio ali pelo ano que vem. Fora que o grande moinho de arroz de Encheon é tão famosa quanto a própria bolsa de grãos. Traduzindo, a própria bolsa de valores. Só que a gente tá falando do Takahashi. Se for puxar os outros membros e pra entender o negócio de cada um, vocês vão ter que comentar bastante pedindo continuação, meu amigo, porque eu vou ficando por aqui. Rapaziada, infelizmente chegamos no fim. Eu espero que vocês tenham gostado dessa obra. Apesar dela não ter poderes ou algo do tipo, ela é bem divertida. Fala sobre dinheiro. Quem não gosta de dinheiro? Mas enfim, se você ainda não curtiu, curta. Se você ainda não comentou, comente. Se não compartilhou, compartilhe. Se não ativou o sininho, tá esperando o quê, meu amigo? Mas é isso, fui!